Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. É muito bom ter você aqui. Eu sou a Thaís Maruoc. Toda quarta-feira estou aqui com um episódio novo falando sobre maternidade, criação e a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, nessa segunda temporada, seja muito bem-vinda. Aqui no nosso canal tem a primeira temporada todinha para você ouvir. E no final de cada programa tem um quadro que cada semana traz um assunto diferente. Hoje é o quadro Também Mereço, com dicas de autocuidado para você. E nessa segunda temporada começamos também com Fala Lá em Casa, que é um espaço para você nos contar um pouco da sua experiência, enviar perguntas, fazer elogios ou críticas. Para isso é só enviar um áudio pelo Telegram. Se você ainda não tem aí, é só baixar, é um aplicativo de conversa como o WhatsApp, e aí é só colocar lá na busca @agenteconversa, que eu apareço lá e aí você manda o seu áudio. Quero aproveitar aqui também para falar da nossa campanha no Catarse e que depende muito de você, porque por lá você pode contribuir financeiramente para que esse programa continue. E por que eu preciso, de dinheiro para esse programa continuar? Porque por trás desse programa tem uma equipe para manter isso aqui de pé. Tem um editor, a pessoa que grava, tem quem faça os cards de divulgação dos episódios, quem me ajude na produção dos programas para ir atrás dos convidados, para trazerem essas informações aqui para você. E também tem eu, que dedico muitas horas do meu dia pesquisando temas, estudando antes da gravação e apresentando. Ou seja, muita gente envolvida para conseguir colocar esse programa de pé. Por isso precisamos da ajuda financeira mesmo para que esse podcast continue sendo viável. E como fazer isso? Quem ainda não conhece, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa e contribuir com o valor que você puder. A partir de R$10 por mês, você já pode apoiar esse podcast. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. Então vai lá rapidinho, se preferir, entra no meu link na bio lá no Instagram, que com poucos cliques você chega até lá. E queria inclusive aproveitar aqui para agradecer a algumas pessoas que contribuíram nesse mês. A Juliana Valone, a Suelen Pereira Lopes Seabra, a Ana Cristina Façanha, o Rafael Cruz, Marcelo Látaro, Maurício Goldberg e meus pais e minha irmã, gente. Porque família serve para essas coisas, né? Muito obrigada por dar esse apoio aqui para esse podcast. Mas se você não puder contribuir por enquanto, ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, porque isso já faz toda a diferença. E se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é @agenteconversa e no Facebook tá como Em Casa a Gente. Bora então para o assunto de hoje. Vamos falar sobre madrastas e a relação com os enteados. As madrastas, essas que são retratadas nas fábulas infantis como bruxas que escravizam e envenenam suas enteadas. E quando pesquisamos na internet o significado, aparece muitas vezes como mulher má, incapaz de sentimentos afetuosos e amigáveis. Segundo o levantamento mais recente do IBGE, dos mais de 935 mil casamentos registrados no Brasil em 2009, cerca de 70 mil foram realizados entre mulheres solteiras e homens divorciados, o que significa que muitas vezes essa mulher se tornou madrasta. Em 1987, apenas 1,3% dos casos de divórcio caminhava para o compartilhamento dos filhos. Hoje já são mais de 20%. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo então a Mariana Camardelli e a Paula Batista. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Podem se apresentar aqui, por favor. Quem são vocês? Eu sou Paula Batista, eu sou criadora do perfil Criando Crianças Pretas e eu sou madrasta de duas meninas lindas, que é a Yara Flor e a Sofia Lua. Que lindos nomes. Gostei. E você, Mari? Eu sou a Mari, eu sou madrasta de dois meninos, o Augusto e o Vicente, e também sou mãe de uma menina, a dona Flora, parecida aí, né? E sou criadora do perfil Somos Madrastas no Insta, pra gente abrir essa conversa aí sobre Então, conta aí sobre esse perfil primeiro. Como ele surgiu? Por que você resolveu fazer um perfil sobre esse assunto? Então, o meu primeiro desconforto, ele tem a ver com não saber qual era o meu papel, né? Assim, o que significa ser madrasta. E aí, quando a gente tem que ser alguma coisa, tem que aprender alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai lá no Google, né?
Aí quando você abre o Google e ele fala que madrasta é uma pessoa má, incapaz de sentimentos amorosos, você fala, o que eu faço agora, né? E eu comecei a estudar muito para desempenhar de um jeito bacana esse papel, e eu comecei a ver que muitas madrastas precisam desse lugar, precisam desse apoio. E aí, no ano passado, eu fui convidada para participar do TEDx, de uma palestra, e eu criei coragem e falei sobre esse tema pela primeira vez. E aí, desde então, eu criei esse perfil no Insta, que é para a gente falar sobre isso e abrir esse papo aí tão complicado de vez em quando, né? E para começar, então, vamos falar dessa imagem, né, vendida aí pelos desenhos animados da Disney, sempre ela, né, da Disney. Em livros, né, as histórias sempre trazem as madrastas como algo ruim. Tanto é que até estava comentando com vocês, vindo para cá, comentando, vou fazer um podcast sobre madrastas, e comentando com minha mãe, nossa, mas sobre madrasta, que nome forte, que nome pesado, né? Como se fosse algo pesado. Então, precisa ser algo pesado. Vocês que vivem nisso, queria ouvir a experiência de vocês. Como que é a relação de vocês? Como que é ser madrasta para vocês? É diferente disso que vende, mas também não é tão romantizado, né? Como pode parecer com alguns relatos. Eu queria saber a realidade, porque eu não tenho madrasta. Eu não sou madrasta, então eu não sei falar sobre isso. Eu queria mesmo ouvir vocês para entender um pouco como que é estar nesse lugar. Eu brinco, né, que tem uma literatura inteira falando que eu sou má, por que eu vou ser boa, então? Mas, assim, eu sou considerada pelas minhas enteadas como uma pessoa, como uma mulher boa. Um dos relatos das minhas enteadas é que elas, quando ficaram sabendo que teria uma madrasta, né? Primeiro elas me conheceram e depois elas ficaram sabendo que eu seria a madrasta delas. Elas ficaram com medo por conta de toda a literatura que existe, mas depois elas agradeceram por ser eu a madrasta e aí foi uma desconstrução. A gente tem que, o tempo todo, fazer essa desconstrução na cabeça das crianças, na cabeça da mãe, na cabeça dos familiares, porque todos ficam com essa imagem da madrasta, mesmo que inconsciente, eles ficam duvidando da nossa capacidade de amar essas crianças, né? E é muito complicado, porque é uma relação... A ser mãe, né? Tem também uma literatura que fala como que é ser mãe, você conversa com outras mães, tem rede de mães, você observa a sua mãe, como que ela age. Agora, ninguém te ensina a ser madrasta, ninguém fala como que vai ser, ninguém fala... E é ótimo o seu perfil, porque ele ajuda você a entender mais ou menos como que é essa viagem, porque ela é muitas vezes solitária, cheia de dor, e você precisa encontrar o seu caminho, a sua forma de madrastar, né? De ser madrasta. Existe a palavra madrastidade, né? Eu não tinha ideia antes de começar a estudar isso. E voltando nessa questão do próprio Google, né? Alô, Google, muda aí, né? Nossa definição. E se você digitar padrasto, não tem nada de ruim que aparece. Isso que eu ia perguntar, porque quando fala padrasto, não vem uma imagem ruim, né? É algo ok. Agora, a mulher madrasta, né? Quando é madrasta, já vem toda uma imagem, né? Todo um peso junto com esse nome, né? Eu tenho recebido muitos relatos de madrastas pelo perfil, e muitas delas falam que quando elas entram nesse papel, elas já precisam provar para todo mundo que elas são boas. Então, a primeira tarefa da madrasta é provar para a mãe das crianças que ela é boa, é provar para a família do marido ou da esposa, porque tem madrastas de relacionamentos homoafetivos que tem esse lugar também, né? Casou com uma mulher que já tem esse filho ou esses filhos. Então, eu já entro numa brincadeira ou num jogo, numa história, perdendo. Eu já entro precisando criar esse crédito. Eu não tenho o benefício da dúvida. Eu já saio perdendo, né? E o que eu mais escuto nesse perfil, e eu ouvi de uma madrasta recentemente, ela me mandou uma foto com 6 meninos. E aí ela disse, essa foto só foi possível por esse perfil. Porque eu li o seu texto num churrasco de família, que legal. E as pessoas entenderam que eu tenho um lugar e que eu mereço um lugar. Você me deu esse lugar. Eu falei, não, né, amiga? Você se deu. Você teve essa coragem. E foi a primeira vez que ela conseguiu juntar os filhos de todo mundo, de um lado e de outro, para uma festa de aniversário do filho dela.
Então, é isso que você falou, Paula, a gente já sai perdendo. A gente já sai precisando construir uma imagem, porque a gente não ganha esse crédito. Devendo e tendo que provar algo, né? Exatamente. E essa ser madrasta, ela também, quando chega a criança, né, na relação, também precisa de um tempo, como a maternidade, para vocês se conhecerem. Também, não sei, passa talvez para algo parecido com um puerpério. Como que como que são esses primeiros meses? Foi muito, assim, para mim, eu acho que cada um tem a sua trajetória, né? Como eu falei, cada um tem que aprender e saber como que é a melhor forma para si de ser madrasta. Eu tive vários estágios. Primeiro eu cheguei, eu queria ser a mãe, né? Eu falei, vou ser mãe dessas meninas aqui. E fui, fazia, né, um monte de coisa, tal, não sei o quê. E aí, o retorno disso, porque a gente faz não necessariamente esperando um retorno, mas a gente espera afeto, espera um reconhecimento. O ser humano é assim, né? Então, eu dava tudo de mim e o que eu recebi em torno de volta era tão pouco, ou às vezes nada, ou às vezes mesmo uma ingratidão, porque realmente, assim, para as crianças é uma situação complicada, porque elas têm tem essa questão também delas se sentirem culpadas de talvez amar uma pessoa que não é a mãe, e aí na cabeça delas, e tem toda a psicologia falando sobre isso, tal, que elas acham que se amar uma outra mulher, elas vão estar traindo a mãe. Então, mas ninguém me disse isso, né? Por isso que eu falei, ninguém ensina a ser madrasta. Até eu entender isso, que não era uma coisa contra mim, que não era uma coisa para me machucar ou para me ferir, e que sim era uma coisa que elas precisavam fazer para se manter protegidas, para manter esse amor da mãe, né? Porque a criança, muitas vezes, ela acha que ela tem que tem que fazer alguma coisa para a mãe amar, para os pais amarem, tal, não sei o quê. E aí, e fazer isso, me amar, era fazer o contrário disso. Então, até eu entender dessa forma, foi muito dolorido, foi muito traumático, assim, de coisas que eu vivi. E, ao mesmo tempo, você não tem esse lugar, você fica sem esse lugar, você faz de tudo, mas, ao mesmo tempo, você tem muitas responsabilidades. Você não pode ser qualquer pessoa na frente da criança. Você tem as responsabilidades quando elas estão com você, você tem que cumprir as suas responsabilidades, mas o que vem em troca é quase nada. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Então, tem esse... Aí eu vivi essa coisa de querer ser mãe. Agora eu quero ser mãe. Aí me chateei, me magoei muito, sofri demais. Aí depois veio a coisa também, quer saber? Quero saber de nada. Se virem vocês, eu não quero saber, não me a casa pegando fogo, eu ia para o meu quarto e falava assim, não é problema meu, não é problema meu. E aí, só que daí também tem o lance do seu companheiro. Ele só tem você. Tudo bem que tem a mãe, né, das crianças e tal, mas ali dentro de casa ele só pode contar com você, ele não pode contar com mais ninguém. E aí vem também o lance da parceria, dessa amizade, da parceria, que você topou aquilo, né? Você topou aquela vida, aquele relacionamento, aquelas questões todas. E aí eu mudei também, de novo, a postura. Eu falei assim, olha, aqui dentro da minha casa... eu que mando na porra toda. Então, vai ter que todo mundo entender que eu... E aí, eu assumi uma responsabilidade de ser referência para essas meninas. Então, eu assumi a responsabilidade de quando tá comigo. E podem ficar todos tranquilos. Então, eu sou a madraça que eu vou na reunião da escola, eu vou na pediatra, eu levo no dentista, eu converso com a psicóloga, eu converso com a fono, eu faço lição de casa junto. Eu tô em todos os lugares porque elas são minha responsabilidade. Entendeu? Então, vai indo de estágio. Não sei se daqui a pouco vai mudar, se não vai mudar, mas, assim, eu estou vivendo este momento. Guarda compartilhada. É guarda compartilhada. Então, elas ficam metade da semana com a gente, metade da semana com a mãe. E aí, em casa, então, eu sou responsável. Meu marido começou a trabalhar fora também, né? Teve esse momento. E aí, eu que fiquei muito responsável de ir buscar na escola, de tomar conta do dia todo, que daí ele só voltava no final do dia.
Então, eu era responsável de tudo. Então, ou eu assumia essa responsabilidade, pegava as rédeas na minha mão, ou então eu... Né, que papel eu teria ali, né? Responsabilidade como uma mulher adulta, né? Então, eu me enxerguei nesse lugar, nesse momento, e peguei as rédeas. E aí, até, né, algumas vezes, ele ia viajar, passava semanas fora, por conta do trabalho. E, mesmo assim, eu mantinha a guarda compartilhada. Ia buscar, ficava comigo, nós fazíamos coisas juntas. E aí, a relação minha com elas também mudou, né? Porque elas também contam com você, né? Sim. Isso que ela falou dos estágios, tem dias que todos os estágios acontecem no mesmo dia, assim. Você fala assim, não, isso aqui não é meu, não, isso aqui é meu, ai meu Deus, o que eu faço? Deixa a casa pegando fogo, você vai pro quarto. Essa cena, assim, é um clássico, assim, né? Vou tomar um banho. Mas o que eu acho mais importante é a criança, mesmo que ela não reconheça o que você vai buscar na escola, ela não vai te dar aquele abraço que ela dá na mãe, ela conta com você. Então, quando você desiste da criança, ela sente isso, ela sabe disso. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, eu acho que a questão fundamental é: adultos, sejam adultos. Porque nenhuma criança tem que sofrer ou viver nessa confusão que a separação, e pai, e mãe, e madrasto, e padrasto, a gente pode criar muita confusão como adultos. E as crianças, elas não merecem isso. Então, quando a gente não tem esse lugar, e você fala, o meu companheiro também conta comigo. Sim, as crianças contam muito com você. Você é uma referência para elas. A questão agora é o que você vai fazer com isso. E é esse lugar que a gente não tem. A gente estava brincando, né? Como que a gente continua com uma narrativa que é medieval? Os contos Branca de Neve, João e Maria, eles são de 1817, gente. É outra época, é outro mundo. Mudou o mundo e não mudou a nossa narrativa. Cadê o filme que conta uma história inspiradora sobre uma madrasta? E a Malévola não é madrasta, ela é madrinha, tá? Ela não é uma madrasta. Eu queria que ela fosse, porque ela é uma maravilhosa. Então, o meu processo foi um pouquinho diferente, porque quando eu conheci o meu marido, eu peguei um papel em branco e falei assim, beleza, nós vamos fazer isso? Vamos. Como é que vai ser? Porque eu preciso saber como é que vai ser isso. O que você espera de mim? O que esses meninos vão esperar de mim? Eu quero ter filho ou não ter? Ter um filho para compensar aquela maldita frase que as pessoas falam. Quando? Você não sabe, você não é mãe? Eu sei sim, eu sou madrasta. Eu sei da minha casa, das minhas meninas, dos meus meninos, eu sei sim, eu sou madrasta. Ter um filho para compensar isso, gente, pobre dessa criança que está vindo também, porque ela não tem nada a ver com isso. Você quer ser mãe? Isso é uma coisa completamente diferente de ser madrasta. Claro que conviver com crianças pode dar vontade de ter filhos. Conviver com crianças dá ou não dá mais vontade de ter filho. Então, a gente precisa criar novas histórias, novas narrativas, novos formatos, porque é uma história que a gente está carregando, que é puro estereótipo. Me fala outro papel na sociedade que carrega o tanto de estereótipo que madrasta carrega. No mínimo é injusto, vocês não acham? E vocês também sentem esse medo de não ser correspondido? Porque eu acho que talvez até essa conexão seja sentida mais rápida, né, pela madrasta, por essas coisas que a gente está falando, você é a madrasta, você sabe que não tem esse lado má, né, que vende, assim, esse lado ruim que vende. Então, talvez vocês tenham menos bloqueios para conseguir se conectar com a criança. Então, talvez venha antes esse sentimento. Mas a criança tem isso que a Paula falou, né, de ter medo de gostar da madrasta e a mãe tá ocupando o lugar da mãe, se sentir culpada por isso. Fora também, né, da imagem da madrasta vendida ruim. Então, talvez ela demore mais, a criança demore mais para se conectar. E aí essa demora, né, esse tempo que leva, rola esse medo de você estar apegada e de não ser correspondida, dela não gostar de você. Como que você falou assim, né, de chegar na escola e não receber o mesmo abraço que a mãe recebe. Como que é isso? Porque às vezes você já está sentindo a criança lá com você, mas ela não está te sentindo ainda. Eu acho que a gente precisa
se auto-observar, assim, emocionalmente, sabe? A gente fez uma viagem de férias com os meninos e foi um perrengue, era vai pra lá, vai pra cá, e carro, e faz mala. Engraçado que a Paula rindo aqui, deve estar lembrando A Paula de tá um monte de coisa. rindo, tipo... Se identificando. de várias cinco pessoas. Gente, nada funciona por mais de uma hora com 5 pessoas no mesmo lugar, não tem como. E eu lembro que eu tava muito cansada, e Flora, enfim, e tudo acontecendo, e faz comida, e carrega, e pega. E aí, um dos meninos tava chateado, porque tava com saudade da mãe. E meu primeiro foi, caraca, que ingratidão! Tô fazendo isso aqui tudo! E aí eu falei, miga, sua louca, respira, né? Mãe é mãe. É óbvio que ele vai sentir saudade da mãe. Mãe é mãe, sempre vai ser mãe. Mãe doente é mãe. Mãe que abandonou é mãe. Mãe que grita é mãe. Mãe ausente é mãe. Mãe que não pega 15 dias é mãe. Porque tem muito isso. A mulherada que eu escuto no perfil é assim, a mãe abandonou, eu faço tudo, a criança não me reconhece. A criança não tem esse afeto todo por mim e ela não quer saber de mim porque ela só quer saber da mãe. Sim, mãe é mãe, todo mundo sabe disso. E aí eu olhei pra mim mesma e falei, miga, você tem 34 anos, você sente saudade da sua mãe até hoje? É claro que uma criança vai sentir saudade e isso independe do que você faz. Então, a gente precisa entender... nem com filho esse retorno tá garantido, né, gente? Vamos combinar. Uhum. Porque quando a minha mãe tá aí, por exemplo, a minha filha nem quer saber de mim. Tchau, partiu vovó, entendeu? Então, o quanto a gente faz, porque a gente acredita que criar crianças saudáveis, felizes e estruturadas é importante, ou o quanto a gente faz porque a gente está esperando alguma coisa em troca. É legal ter em troca? É. E quando não rola, a gente tem estrutura interna? A gente se segura? A gente tem que se segurar. É a gente que tem que se resolver. A maior parte das questões que eu vejo chegando no perfil, e tem muita enteada falando comigo, tem muita mãe falando comigo, tem mãe que vem falar comigo assim, eu tô implicando com isso, o que você acha? Eu tô louca? Eu falei, amiga, você tá louca? Deixa a madrasta lá, que ela tá sendo legal, né? E eu também fui madrasta. Eu sou madrasta. No seu perfil tem também a mãe, não a madrasta. Tem muita mãe. Tem mãe, tem enteada, tem madrasta, tem padrasto, tem pai, é uma coisa. Inclusive, agora a gente fez um encontro, um piquenique no parque, que a gente juntou todo mundo, assim, criança, bebê, cachorro, pai, tudo. E os meus pais são separados, né? Então, eu vi a minha mãe se transformar numa madrasta, porque ela casou com um homem que tem 2 filhas, e eu vi o meu pai casar. E eles estão há 20 anos nessas mesmas relações, né? Então, eu também não mandava cartinha de amor para minha madrasta. Eu também não, tipo, sei lá. Hoje em dia, com 34 anos, eu olho para ela e eu reconheço tudo que ela foi e fez. E ela foi uma madrasta, e a gente conversa abertamente sobre isso. Ela foi uma madrasta que ela não se envolveu. Ela era a mulher do meu pai. E isso sempre foi muito claro. E ok, vai ter uma madrasta que vai levar na festinha, que vai na reunião. Ela não se envolveu, você diz, de pegar a responsabilidade, tendo que levar vocês. Não. É isso. E você falou, né? Eu faço isso. Uhum. Eu levo, eu vou no dentista. E tem muita madrasta que me pergunta no grupo, o que tá certo? Gente, fala com as pessoas envolvidas. Fala com as crianças, fala com teu marido. Não tem certo. Né? Eu dou risada porque, assim, foram várias as tretas, os rolos e tal, né? Mas muito disso que é o ser humano, né? Difícil de ser. Mas eu falo, assim, que eu posso fazer chover purpurina com glitter e tudo mais mas quando a mãe chegar, elas vão correr pro colo da mãe. Elas vão correr abraçar a mãe. E foi muito... É muito complicado isso, né? Porque você fica, assim, numa solidão. E aí teve momentos que a Sofia... Ela tem uma personalidade muito marcante. Então, ela nunca me chamou... A gente ensinou a me chamar de tia. Então, a Yara, a Flor, que é a mais velha, me chama de tia Paula. A Sofia nunca me chamou de tia. E aí, algumas pessoas achavam estranho, achavam que ela não gostava de mim, sabe? E aí, um dia eu perguntei para ela, falei, por que você não me chama de tia? Ela falou assim, porque você não é irmã do meu pai. Aí eu falei,
Eu falei assim, não vou te chamar de tia, você não é irmã do meu pai. Eu falei, tudo bem, então, é assim que vamos ser. E aí eu acabei desenvolvendo com elas uma relação de amizade. Que, às vezes, inclusive, eu tenho que botar meu marido para, assim, vai para lá que agora é um negócio nosso. Que é essa relação de nós três. Então, como a gente começou a passar muito tempo juntas, então a gente tem, por exemplo, uma playlist que é só nossa, que a gente escolheu. Eu quero essa playlist. Que a gente escolheu de músicas que elas gostam e música que eu gosto. Então, a gente tem a nossa playlist, a gente faz os nossos passeios juntas e assim, de ter essa relação eu com elas. Sabe? De não ser uma relação que depende do pai delas ou depende da mãe delas, não. É uma relação que eu criei com elas. E assim, mas é muito... Mas antes disso, teve, assim, coisas horríveis que eu me arrependo de ter falado, por exemplo. A Sofia tinha muito isso, esse medo de falar que... de magoar a mãe dela, né? E aí ela teve um dia que a gente levou elas para aprender a andar de bicicleta. E aí as pessoas me veem, não sabem o que é, né? Alguns me chamam, até pela cor da minha pele, acham que eu sou a babá, né? Porque eu sou negra, elas são brancas. E algumas pessoas falam mãe, porque acham que, né? Tá ali, é mãe. E aí ela falou assim, vem agora a mãe para dar a medalha, porque elas conseguiram aprender a andar de bicicleta, e eu estava lá, e vem a mãe para poder dar a medalha. E apontou para mim, e ela gritou bem alto, ela não é a minha mãe. E aí eu falei, mas eu também nem queria ser, sabe? E aí depois eu fiquei com tanta vergonha disso, porque... não era sobre mim que ela estava falando, sabe? Eu vou chorar. Mas que inteligência emocional, gente. Reconhecer isso. Mas depois, né, que eu falei. E aí eu fiquei com muita vergonha, tal. E aí fiquei me sentindo muito mal, porque, poxa, por que eu fui falar isso? E aí depois que eu fui entender dessa coisa, é uma coisa com a mãe dela, ela não quer decepcionar a mãe dela, ela não quer... Então a gente tem um pacto também de ninguém deixar me chamar de mãe, porque eu não sou a mãe, eu sou a madrasta. E aí também... dessas ela construções. tá chorando mesmo. Eu tô chorando. Dessas construções, assim, que daí teve um momento também, são vários momentos, né? Teve um momento que elas, quando perguntavam assim, eu ia buscar na escola, tal, não sei o quê, e as pessoas perguntavam, as crianças perguntavam, quem que é ela? Quem que é ela? É a mulher do meu pai. Aí eu cheguei, botei elas no carro e falei assim, viu, quando as pessoas perguntam o que eu sou de vocês, elas querem saber o que eu sou de vocês. Elas não querem saber o que eu sou do pai de vocês. Maravilhosa. O que eu sou de vocês? Aí elas, madrasta. Eu falei assim, então é isso. Eu sou a madrasta de vocês e eu tenho muito orgulho de falar que vocês são as minhas enteadas. Vocês são minhas enteadas. Não são enteadas de mais ninguém, vocês são as minhas enteadas. E aí a gente vai criando essa relação de amor, de confusão, e aprendendo a ser. Agora, uma coisa que eu sou muito grata... Gente, tá todo mundo agora chorando. Eu sou extremamente grata à mulher que divide as filhas dela comigo. Entendeu? Então, tem esse problema também, essa relação da outra mulher, né? Uhum. E eu sou extremamente... Então, assim, às vezes tem perrengue, às vezes tem confusão, tem briga, tem tal... E eu só penso nisso. Que bom que essa mulher divide as filhas dela comigo. E aí, acabou. Essa fala tua me lembra algumas coisas, né? Essa frase é a frase temida, né? Nessa situação, não tanto, mas ela é uma frase temida, assim, criança, vai tomar banho. Não, você não manda em mim, você não é minha mãe, né? É uma frase temida, já conversamos muito sobre ela. E é assim, não, eu não sou a tua mãe. Você tem toda a razão, eu não sou a tua mãe. A tua mãe é a fulana, fala o nome da pessoa, né? Reconhece, assim, esse lugar. E, ao mesmo tempo, eu sou uma adulta responsável por você nessa casa, eu sou sua madrasta. E esse é o horário que a gente toma banho, ou esse é o horário que a gente come, ou xingou o fulano de idiota, né? Mas você não pode me chamar a atenção, você não é minha mãe. Não, nessa casa eu sou uma das pessoas responsáveis pela tua segurança, em vários aspectos. E é o que você falou, eu sou a dona da porra toda. E quando você vai para esse lugar, ele é muito mais genuíno e você está ajudando a educar essa criança.
Então, quando uma criança falar, você não é minha mãe, você respira, fala assim, não sou. Você tem toda a razão. A sua mãe é a fulana. Agora, aqui a gente precisa resolver uma questão que é, sei lá, quem vai lavar a louça ou qualquer coisa parecida. Eu acho que isso deve dar muita segurança, inclusive, mais segurança para a criança, saber que você não está querendo roubar o lugar da mãe. Quando ela fala isso, eu acho que ela está querendo mostrar isso, né? Eu, tipo, não, minha mãe não é você. O lugar da minha mãe está aqui. Eu acho que quando você reconhece isso para ela, até para a criança, deve dar mais segurança. Tipo, então tá bom, ela não está querendo ser minha mãe. E isso, como a gente estava falando, né, um pouquinho, o divórcio, ele é uma coisa aceitável há 40, 50 anos. Antes disso, a madrastidade, ela vinha da viuvez. Então, o homem perde a esposa, né? Aquela mulher morre, e aí ele tem um novo relacionamento. Inclusive nesse papel, porque tem que ter uma mulher para cuidar das crianças, né? Mas eu acho que também, você falando, pode completar, mas assim, esse divórcio também vem de dores, de traumas, por isso que muitas vezes as relações ficam complicadas, né? Mas volta aquilo, né? Adultos resolvam-se, a gente precisa cuidar das crianças. Mas a narrativa de alguém, uma madrasta, uma mulher querer ocupar o lugar de outra mulher, ela continua. Agora, sim, de tudo que eu já li, de tudo que eu já conversei, de 2.000 madrastas que a gente, né, tem esse perfil, de 90 madrastas que estão conversando, eu nunca vi uma mulher no papel de madrasta dizer, eu quero roubar o lugar da mãe. É uma premissa que está posta ali, sabe-se lá por quê. E aí tem um ponto que a gente estava também falando, né, que eu tenho muito medo, assim, dessa conversa acontecer, que, assim, a madrasta surgiu por uma traição. E aí eu fui conversar com psicólogos e pessoas que, né, trabalham com parentalidade positiva e tal. Eu falei, e aí? Porque tem uma madrasta que ela pode vir de uma traição. E aí até foi a Magda Gomes, que ela é uma portuguesa, muito maravilhosa, que fala sobre parentalidade. Ela falou assim, traição é um problema dos adultos. A traição acontece entre os adultos. Ela é uma questão dos adultos. E aí, como você falou, eu sou a madrasta daquela criança. A traição, ela tem que ficar entre os adultos. A criança vai dizer assim, você é minha madrasta, não a mulher do meu pai. Eu quero saber o que eu sou em relação a você, porque é isso que importa. E aí assim, vamos fazer outdoor, gente. Dizer assim, gente, olha só, as pessoas são más. Elas não são más porque elas são madrastas. As mulheres não são más porque elas são madrastas. Eu brinco que eu conheci meu marido dia 28 de novembro de 2014. Até o dia 27, eu era uma pessoa legal. Eu fiquei má no dia 28, entendeu? Então, é essa história que a gente tem que mudar. É fácil sempre? Não, não é. É sempre, uau, que maravilha. Daí você fala com a mãe, beleza. Aí você fala com a avó, aí você fala com a sogra. Não é. Porque família nunca vai ser fácil. Tem essa ilusão, assim, não, aí agora que você é mãe, porque daí eu tive uma filha, né? Ah, não, agora que você é mãe, e tem muita mulher que pode ser muito malvada quando tem o seu filho, que é assim, o lençol da fulana, ou do fulano, e esse aqui é dos enteados, e esse aqui é do filho, e esse aqui é dos enteados. Gente, pra que a gente faz isso com as crianças? E isso é maldade, ela pode vir de qualquer lugar. Não só do papel. Não come isso daí que eu comprei pra minha filha, né? Imagina separar isso, gente. Que absurdo. Eu fazia isso quando eu tava grávida. Eu escondia sorvete atrás do saco de ervilha pra eles não comerem. Você tem uma... Mas você tava grávida. Aquela... É, grávida pode. O meu marido, ele fala que todos nós temos um pequeno ditador dentro da gente. Sim, com certeza. Né? A gente que escolhe alimentá-lo ou não. Eu acho com sorvete, né? Com sorvete. Eu acho que é isso, assim, tem muita dor, né? Porque mesmo que o relacionamento acabou e acabou tudo bem, né? Fizeram terapia de casal, eles estão, né? Ah, acabou, tem guarda compartilhada, que lindo. Super analisados, que lindos, que evoluídos, não sei. Entra uma terceira pessoa, o pau quebra, porque aquela mulher que tá ok, tá tudo ok, separou, tá tudo ok, volta tudo, né? Poxa, ele me trocou por uma mulher mais nova, ou ele me trocou por uma mulher que não sei o quê, sabe? Essas comparações do ser humano. E aí traz essa maldade. Essas questões de que a mulher... Eu trouxe várias questões aqui desses sentimentos que passaram por mim.
E eu sei que em alguns momentos, eu citei um dos momentos que eu fui horrível, mas eu sei de momentos que eu entendo que tiveram momentos assim que eu não soube lidar com as minhas questões pessoais e eu acabei sendo essa madrasta. Né? Eu acabei sendo essa madrasta que pintam aí, né? Então, é isso, assim, a gente acaba tendo essas configurações, essas construções, tudo isso acaba fazendo com que a gente performe uma pessoa má, às vezes, também, né? Mas, como você disse, não é que a mulher é má, mas que tem... que esse relacionamento que envolve outra mulher, um homem, crianças, não sei o quê, ele é desastrado. Né? Família é uma coisa desastrada, né, gente? E aí, tentar fazer as arestas de todas essas partes, porque também depende muito de quem você é, depende da outra mulher, como que ela é, e os perrengues que ela vai causar, e como ela vai dificultar a sua vida, ou dificultar a vida de todo mundo, ou fazer coisas, construções para as crianças, né? Porque, às vezes, essa imagem da má é a outra mulher também que faz, né? E a gente não tem controle nenhum. Entendeu? Então, é isso, assim, essas questões que a gente tem que ajustar. Eu acho que, assim, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, mulheres que são madraças e tudo mais, eu acho que, assim, busque uma terapia, porque não é uma jornada fácil. Um grupo de apoio para madraças, que nem o do Somos Madrastas, sabe? E tenta entender qual que é a melhor forma de você ser essa madrasta, de uma forma que também não te machuque. Porque é isso, tem todo mundo em volta, mas você também tem que cuidar de si. E aí, eu estava vindo para cá e pensando no nome do podcast, né? A gente conversa. E aí, lembrar dessa ferramenta poderosíssima que é conversar. Porque a gente parece que só percebe o que precisa depois que passa do limite. Então, por que a gente não consegue conversar com a nossa família e dizer, gente, eu tenho feito muitas coisas por nós e eu estou me sentindo um pouco amada, eu quero afeto. Como é que a gente pode resolver isso? Eu preciso me sentir mais reconhecida. Eu já falei isso várias vezes para o meu marido. Eu estou me sentindo mal, eu preciso ser mais reconhecida pelos meninos e por ti. Você pode me ajudar? Você pode inventar alguma coisa para me ajudar? E a gente se responsabiliza por isso, né? E com a maternidade também é assim. Chega uma hora que você fala assim, eu quero fugir. Eu vou planejar uma viagem para fazer... Aí você faz isso, né? Você planeja uma viagem sem os filhos, aí você convida eles para ir junto. Porque é tudo loucura. Não é fácil. E a gente se cuidar nesse lugar de dizer assim, até aqui eu vou, até aqui ok. E conversar. Eu lembro quando eu entrei na vida dos meninos, teve uma... Enfim, eu queria muito conversar com a mãe deles. E eu estava esperando a situação que se manifestasse para isso, assim. E daí um deles esqueceu uma mochila em casa e o meu marido foi viajar. E aí ela me mandou um WhatsApp e eu falei, talvez seja essa a oportunidade. E eu perguntei para ela, assim, eu falei, como que você vê isso? O que você espera desse papel? Porque eu tenho uma visão do que eu pretendo ser, né? Será que tá batendo isso? E ela me falou uma frase que eu lembro até hoje, assim, que é uma bússola para mim, porque também tem a ver com quem eu sou, né? Eu sou muito... educar com muito amor e com muito limite, assim. Não estamos aí para fazer bagunça, né? A gente está aqui para educar essas crianças. E ela me falou assim, Mari, eu não gostaria que você fosse a figura feminina que pode tudo, né? A boazinha, a que dá o presentinho, a que eu tô aqui fazendo um trabalho sujo, digamos assim, e você tá aí... liberou o rolê. Deve rolar, né? muito esse medo, né? Com Porque certeza. daí a criança vai ficar, é fofa da minha madrasta. A fofa, a fofinha. Aí ela é mais legal. Ela é mais legal. Imagina numa briga com a mãe, inclusive. Gente, será que eu quero ficar com a minha madrasta, por exemplo? Ela deixa, imagina. E aí tem um outro ponto, que eu não sei como é que é pra você, Paula, que eu ouço muito, assim, e é uma experiência que a gente precisa cuidar, que é a permissividade que os pais têm pela culpa da separação.
principalmente os homens, né? Eu nunca fui casada com uma mulher, então não sei dizer. Talvez conheço casais homoafetivos de mulheres que estão nessa situação. Seria legal até um dia a gente conversar. Mas eu vejo, assim, o pai que muitas vezes paterna pela culpa. Então, e eu vivi isso muito do lado da minha mãe, do lado contrário, né? Então, o meu padrasto, ele... Como eram 4 mulheres, e a minha mãe tinha que dar conta de tudo muitas vezes, tinha uma compensação. Então, o que você está dando de mensagem para uma criança quando você paterna ou materna, ou, né, você age com o seu filho, daí no caso o filho, a partir de uma vontade de compensar? Porque, tadinho, ele já sofreu tanto com a separação. E aí você tira dessa criança a confiança e a capacidade de lidar com aquilo, porque é um trauma, mas a gente precisa confiar que a criança vai passar por isso e dar a ferramenta para ela. Quanto mais a gente compensar, quanto mais a gente deixar e tentar evitar que a criança sofra, mais terapia, mais grana lá da terapia lá na frente, gente. Fato, não tem dúvida. Eu acho que é interessante isso. Uma coisa que eu queria até ter falado antes, que essa coisa também de a sua responsabilidade ali dentro daquela casa, também é uma coisa que que esses pais precisam dizer para essas crianças. Quem é você? Quem que é, sabe? Esses adultos, né, que são os pais dessa criança, falar para a criança, olha, esta é uma pessoa que é responsável por você também, que você tem que respeitar, que você tem que obedecer quando você estiver com ela. Então, tem que rolar essa conversa, olha, fulano, dá para vocês conversarem com as crianças sobre qual que é o meu papel, qual que é a minha responsabilidade nisso tudo, onde que eu entro nisso tudo. Escreve um post para mim lá pro perfil, gente. Porque é isso, assim, quando começou, e aí o Fábio fez muito isso, né, de conversar com as crianças falando quem que eu sou e qual que é o papel que eu ia ocupar ali naquela casa. E ali também, que é a mãe delas, também, né, sempre quando ia lá para casa, falava, olha, respeita a tia Paula, ouve o que a tia Paula fala, sabe? Tinha uma maturidade nisso. Em alguns lugares não tem, né? Porque daí essa mulher, ela quer mesmo que as crianças não respeitem. Então, tem esse lugar também, então, que é muito difícil. No meu caso, teve essa compreensão de quem eu sou e de sermos 3 para cuidar de 2 meninas. Então, a gente tem esse combinado, né? Essa visão sobre as crianças. E se você que está ouvindo é uma madrasta que não quer participar da educação, que você não quer ir no médico, no pediatra ou na festinha, você quer ser madrasta, você não quer ser mãe, você não quer maternar, você não quer se ocupar dessas questões de madrastidade em geral, você tem todo o direito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque tem muito sofrimento também que eu vejo. Eu leio, sei lá, uns 15 relatos por dia, tá? Pra vocês terem uma noção. Assim, não sei como é que tô tendo tempo para tudo isso. Mas tem muito também uma cobrança que agora eu preciso cuidar. A criança apareceu na minha vida, eu preciso cuidar, eu preciso fazer, eu preciso levar, eu preciso carregar. Não, você não precisa, né? A minha madrasta foi completamente diferente do que eu sou como madrasta. E eu não sou diferente para contrapor o que eu não tive. Eu acho que ela tá super bem resolvida, meu pai também e eu também. Eu sou assim porque eu sempre amei criança. Eu amo criança, eu sou louca por criança. Eu era a amiga que ficava no final de semana cuidando para os pais irem para balada. E eu gosto de estar com a criança, né? Inclusive, depois que eu tive filho, eu falei, gente, teria mais filhos se já chegasse com 2 anos. Porque eu não sou mãe de bebezinho. Eu falo assim, gente, tá, e aí? Quando é que ele vai começar a jogar bola? Sabe? Cozinhar comigo. Esse final de semana eu fiz sopa com a minha filha. Eu falei assim, agora sim chegou essa maternidade que eu esperava. Então, o meu rolê tem a ver com criança. E pra mim, foi assim. Pra Paula, foi assim. Então, tirar esse peso também, né? Você tem que... eu tenho que amar o filho do meu marido ou da minha esposa? Não sei. Amar não, mas a responsabilidade realmente não tem. Eu pergunto, assim, de alguém de fora mesmo que não sei. Porque eu imagino, eu conheço muito mulheres que se separaram, que têm filhos e que se relacionaram depois com um outro homem e que esse homem não pegou a responsabilidade das crianças. E como eu ouço o lado das minhas amigas, das mulheres,
Eu fico nessa dúvida, eu falei, não, ele tem que... Eu penso assim mesmo, pô, ele tá namorando com você, ele quer ficar com você e você vem com os filhos. Eles têm que, sim, respeitar isso e pegar uma parte da responsabilidade, sim, ainda mais se tá morando junto, né? Se já é um marido... Porque, pô, você não pode ir para a escola, ele tem que ir. Do tipo, ele é o padrasto, ele tem que pegar essa responsabilidade. Porque daí eu já venho logo numa questão mesmo do machismo, de que a mulher que tem que cuidar de tudo, etc. Quando é o oposto, não precisa, assim, vocês estão dando essa liberdade, assim, né? De você não quer cuidar e tudo bem. Tudo bem por ser uma mulher, porque já se cobra muito da mulher, ou tudo bem também para o homem, né? Nesse caso? Aqui em casa a gente conversa. Depende. A minha situação minha mãe casou e eles sempre fizeram tudo juntos. Juntos, assim, né? Minha mãe casou com o marido dela, sempre fizeram tudo juntos. Do lado do meu pai, casou também e sempre o rolê foi do meu pai. Supermercado, cozinhar, levar, carregar, lavar, levar para escola, sempre foi o rolê do meu pai. E a minha madrasta sempre esteve por perto. Sempre nos divertimos, janta, conversa, viaja, mas ela nunca teve esse papel. E eu também não sei, talvez eu vou lá perguntar. Mas eu não sei se foi por uma escolha deles ou... E ela também não teve filhos por questões de saúde. E ela sempre disse, eu quero ser vó, eu quero ser vó, eu quero ser vó. E agora tem a Flora, né? Ela cuida como vó da minha filha. Mas não foi madrasta de cuidar de você. E tudo bem. A questão é, a criança está sendo cuidada, a criança está sendo assistida, ela está sendo respeitada. Eu acho que, pelo que você falou, seria, então, depende do acordo com o seu parceiro ou sua parceira, Total. né? Se ele falar, não, ok, né? Se o cara chega e fala, ok, a mulher não precisa ter a culpa de que ela não quer cuidar, né? Ok, tá tudo bem. Mas se naquela relação, por exemplo, da minha amiga com o cara, fala, não, eu preciso de ajuda e quero que você me ajude, o cara não quiser, daí realmente tem um problema, né? Eu recebi um relato de uma madrasta, assim, eu conheci um cara com filhos... E eu não quero me envolver no rolê, eu não quero ser mãe, porque eu não quero ter que me envolver no rolê de criança. Então, eu também não quero me envolver no rolê de criança dele. Essa mulher tem esse direito? É engraçado, porque eu sempre falei que eu não quero ter filhos. Aí vem a vida. Aí vem a vida e pá, na tua cara. Mas Com duas. E aí eu até falo assim, não, porque eu não quero ter filhos. E aí a Débora, que é muito minha amiga, olha pra minha cara e fala, para, você já tem filhos. Você já tem 2 filhas, tem mais que eu. Então assim, cada um tem que saber até onde dá para ir, sabe? A gente precisa também ter essas configurações. E também tem, assim, o cara não quer participar, é esse tipo de cara que você quer ter do seu lado? Exato. Né? É esse tipo de relacionamento que você quer ter? A mulher não quer participar, você queria que fosse uma mulher que participasse, que cuidasse das suas filhas, então, será que é essa mulher? Então, precisa ter esses acordos. No nosso, assim... no fim, as meninas ganharam uma família imensa, que é a minha família. Elas têm várias avós, têm avós, têm vários tios, primos. É uma bagunça em casa, sabe? Todo mundo junto. Porque é isso, vem muito do lugar de amor, de querer dar amor, de querer fazer parte. Minha família é muito assim, todo mundo faz parte. E outra coisa que eu queria falar também é essa de configurações que você arruma, por exemplo, Dia das Mães, você pode falar das suas experiências, era sempre uma questão, né? Porque daí elas tinham a festa da escola, tal, aí fazia presentinho da escola, elas queriam dar pra mãe, mesmo que eram 2 presentinhos, né? Elas queriam dar pra mãe e tal, e aí ficava aquele vácuo, aquela coisa. E aí eu busquei no Google. E aí tem o Dia da Madrasta. Tem o Dia da Madrasta. Que é, não sei se é o mesmo que Dia você... das bruxas, vai louca, né? Mas é o primeiro domingo de setembro. Então, 1º domingo de setembro, em casa, eu recebo presente. Elas fazem café da manhã. E a gente faz a festa. E não sei o quê. Então, é isso, assim. A gente vai construindo as relações de acordo com o que dá, com o que cada um consegue. Porque eu também, assim, depois que eu comecei a participar até de constelações familiares, eu entendi que cada um faz o que consegue, né? O que pode. E aí, eu acho que
consegui mais, né? Avancei mais, pude mais. E aí eu fui mais. E aí então, a gente tem esses momentos, assim, também. E eu faço questão de criar esses momentos, de falar também, porque também tem essa coisa, né? Só vem a nós, né? Ah, eu quero ser reconhecida, eu quero não sei o quê. Mas o quanto que você está mostrando para essas crianças o quanto elas são importantes para você. Eu beijo, abraço, aperto toda hora, falo eu te amo toda hora, porque para mim dá. Eu consegui chegar nesse momento de emocional, né, de terapias que eu fiz, tal, de chegar nesse momento. Então, cada um tem que saber o que dá. E haja terapia, né? Uma vez o Vicente chegou para mim e falou assim, Mari, por que não tem dia da madrasta? Eu não sabia que tinha, ou sei lá, não sei se sempre teve, né? Eu também não fui no Google aquele dia. E eu falei, não sei. Daí ele falou, então eu vou criar. E aí ele pegou 2 post-its, colocou na geladeira o dia da madrasta e o dia do padrasto, né? Já que tem dia do pai, dia dos pais, dia das mães. E comunicou, inclusive, o padrasto dele, porque a mãe dele também é casada, né? Ela tem um padrasto. Ele tem um padrasto. E criou esse lugar, assim, também de... E a gente também tem que se resolver, né, gente? Vamos criar situações que a gente quer que existam, porque senão a gente ficar sentado reclamando também não é que vai ajudar muito, né? E eu tava pensando, que você tava chorando, foi muito lindo. Ela tava chorando, gente, quando ela tava falando que a mãe... Ela falou assim, a mãe divide essas meninas comigo, né? E esses dias eu respondi uma pergunta de uma pessoa no Insta, e aí a mulher falou assim, a mãe dos seus enteados fica mandando indireta no Insta? Eu falei, amiga, ela tem muito mais o que fazer do que ficar mandando indireta. Óbvio que ela não manda indireta. E eu acho que se a gente olhar para, sei lá, vamos pensar que 80% do rolê a gente resolve quando a gente consegue ter uma maturidade emocional e parar de se comparar. E parar quando de você resolve dentro de você. Exato. Tudo... E de ficar parar de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo e que tudo que fazem ou falam ou qualquer indireta é pra você. Amiga, não é. Aí também rolou a polêmica, né, das tarefas domésticas. Então, a criança não faz nada, a criança fica no sofá, a criança fica no videogame, a criança fica no celular, a criança levanta da mesa e não tira o prato. E aí começou uma polêmica lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto, enfim, qualquer madrasta pode entrar, tá uma zona, porque é muita gente. Agora eu não sei como resolver, se alguém tiver uma dica, pode me dar. E aí eu mandei um áudio, falei, parem de falar mal das crianças, porque elas não ajudam, não é porque elas são enteados de vocês, elas não ajudam ou porque elas não foram educadas ou porque é assim mesmo. Ou você era a pessoa mais desperta na sua casa com 11 anos e fazia toda a faxina, tirava toda a roupa do varal sem a sua mãe ou seu pai ter que pedir. Não é pessoal, elas não estão fazendo isso por serem seus enteados. Elas não olham e falam, tá vendo aquele lixo? Não vou levar. Só para incomodar a minha madrasta. Não, a criança não tem isso. Ela não... Ou alguém sempre fez por ela, ou ela não foi estimulada, ou a gente ia educar e repetir. A gente vai ter que repetir 200 mil vezes. Seja enteado, seja filho. E é que nem eu falei, que esses combinados, precisa existir os combinados, sabe? Precisa existir os combinados da sua casa, como a sua casa vai funcionar, como você quer que eles funcionem na sua casa. Essa conversa tem que ser muito clara com os pais, né? O pai ou a mãe que mora junto com você, participando dessa conversa. E as crianças entendendo essa conversa. E uma coisa que eu fico muito brava com o meu marido é quando ele deixa escapar os combinados. Então, assim, é uma coisa que tem que fazer. Aí ele deixa, né, faz vista grossa, não deixa, tal. Aí eu não vou brigar com as crianças, porque elas estão ali aproveitando, o pai deixou, vamos aproveitar. Até olham pra minha cara, assim, tipo... Tá deixando, viu? E aí eu chamo ele na chincha separadamente. A Sofia... Bem plena. Amorzinho, vem cá. E aí eu falo pra ele, pô, velho, assim você acaba com o meu rolê, porque senão eu fico mesmo a madrasta má. Eu tô sempre, todo dia, falando, olha...
tem que escovar os dentes depois de almoçar, não vai fazer outra coisa enquanto não escovar os dentes, não sei o quê. Aí você vem e fala assim, não, pode brincar, depois você escova os dentes. Aí você tá acabando com a minha, com o meu gerenciamento, entendeu? Com a minha gestão. Não pode acabar com a minha gestão. Com o filho é igualzinho. Com o filho deve ser igualzinho. Então, eu chamo ele na responsabilidade de, assim, você tem que ser, né, meu apoio, não dá pra você ser o pai legal só. Uma casa, na casa de vocês é de um jeito, e na casa da mãe da criança é de outro, como que funciona assim, em questões, por exemplo, e a mãe deixa comer doces, vocês não gostam, o pai não gosta, ou a mãe não deixa ver TV, mas o pai deixa. Como que funciona isso nessa divisão? É combinado? Vocês respeitam o que a mãe está querendo que faça, ou vocês fazem o que vocês acham, julgam ser importante? Lá em casa a gente tem uma regra. O que faz lá, fica lá. A gente não quer nem ficar sabendo. E o que a gente faz na nossa casa fica aqui e não é para falar nada lá. Que idade elas têm, Paula? A Sofia tem 10 e a Yara tem 12. E eu tô com elas, a Sofia, quando eu as conheci, a Sofia tinha 5 e a Yara tinha 7. Então, é assim, esse é o combinado. Não quero saber, que não vem me fazer fofoca da casa da tua mãe. Não quero saber. Lá, vocês se resolvam lá. Precisa de alguma coisa que resolva lá? Precisa que eu leve alguma coisa lá? Claro, a gente dá um jeito. Precisa que sua mãe traga alguma coisa aqui? Precisa falar alguma coisa que aconteceu lá, sei lá, tô tomando um remédio lá, vai continuar aqui, não sei o quê. A gente tem esses combinados e a gente fala, inclusive, entre os adultos. Mas, sabe, o que fez lá, fica lá. O que fez lá, fica lá. E o que fez aqui, fica aqui. Porque são modos de ver a vida diferente. Senão eles também estavam juntos, né, amiga? Sim, exatamente, entendeu? São modos de ver a vida, de conduzir a realidade de forma diferente. Porque também a gente tem que tomar cuidado que as crianças jogam, né? Porque minha mãe deixa, porque minha mãe é mais legal, porque minha mãe faz assim, porque minha mãe falou um negócio de você, minha mãe, né? Vou falar isso que você falou pra minha mãe, não sei o quê. Sabe, a gente não pode deixar que esse tipo de coisa contamine as relações, entendeu? Então, deixa muito bem delimitado, né? Até para ter uma segurança daquela mulher fazer o que ela quiser com as filhas dela. Não rola da mãe passar olha, isso aqui pode, isso aqui não pode para vocês. Não acontece isso. Assim, tem coisas do tipo, Sofia tá com dor de garganta, não pode beber água gelada, assim, sabe? Coisas de saúde, sabe? Modo de criar, não. Aí, por exemplo, assim, fez tal coisa, tá de castigo, vai pro castigo aí, vai voltar pro castigo aqui, né? Tá de castigo. Então, são essas coisas. Agora, forma de conduzir a educação, a criação, tal, não, porque cada um é de um jeito. E aí ela vai falar assim, a minha educação é perfeita, vocês têm que seguir. Ou eu vou falar, não, a forma de eu conduzir é perfeita, você tem que seguir. Não, cada um tem o seu jeito de ser e de se relacionar com as crianças. Então, lá, pelo menos, a gente põe esse limite. Não, o que faz aí, o que faz aqui. A gente separa. E ainda bem que tem 2 casas. E aí a gente pode, né, vocês ficam à vontade para ser conforme der né, em cada casa. E Mari, quando nasceu a Flora, mudou alguma coisa assim da sua relação com eles? Ou até os ciúmes deles com você? Como foi com a chegada dela? Essa é uma boa pergunta, né? É só essa questão de como que a mãe fala ou não fala. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado de conversar coisas que são importantes, assim. Então, por exemplo, está indo pra balada e tomando uma cerveja. E aí? Acho que aí tem alguns pontos que vão exigir que os adultos conversem de um outro lugar. E é como a Paula falou, aqui essa casa é assim, e essa casa... Aqui pode comer miojo, tomar Coca Zero? Pode. Aqui pode? Não pode. E a criança vai se organizando. Assim como ela sabe que na casa da avó ela chega e tem bolo de chocolate, ela vai se organizando para entender como que cada ambiente funciona. E é melhor que a gente mantenha a constância, porque a constância dá segurança, do que a gente fique o tempo inteiro... então deixa. Tá bom, isso deixa. Não é isso que a criança precisa. Ela precisa da nossa constância, né? Mas aí você precisa saber como que é lá, para saber qual é a constância. Não, a sua constância. Tá. Não, na minha casa é assim. Na minha casa é assim. Toda pessoa que entra, tira o sapato. Se é enteado, se é filho, se é vizinho, se é vô, se é vó...
entrou, tira o sapato. É uma regra daquela casa que ela foi estruturada pelos adultos que coordenam aquela casa. Tem esse tipo de coisa, que é o que a Paula tá falando, é o funcionamento daquela casa, é assim, ponto. Se lá tira ou não tira, se na casa da avó tira ou não tira, não sei. Mas o que ela fala com as questões de saúde, por exemplo, aí tem que ter uma conversa, porque precisa se cuidar e olhar para a criança de um jeito, né, mais amplo, assim. A chegada da Flora é uma coisa muito engraçada, né, porque eles têm uma diferença de idade bem grande, né. O Vicente, quando a Flora nasceu, tinha 9 anos já. E eu e o Vicente, a gente sempre teve uma relação muito amor, assim. A gente se conheceu, ele tinha 6 anos. E 6 anos eu acho que é uma idade maravilhosa de criança. Porque eles não são totalmente independentes, mas eles são autônomos, mas eles são muito brother, assim. Então, eu jogava bola, eu ensinei ele a cozinhar, eu fazia a horta, eu levava, eu buscava, eu ouvia as mesmas músicas que ele. Os 6, 7 anos ali é muito... É um brother, é um mini brother, assim. Claro que com o limite, né? Sempre, lembrando. Então, a gente ia, tipo... vamos comer sushi, eu te levo na escola. Então, tinha esse lugar. A gente sempre teve uma relação muito gostosa, nós dois. E ele é muito intenso, assim. Então, eu tinha muito medo que ele tivesse muitos ciúmes. E ele tem uma relação super grudada com o pai. E eu falei assim, o que a gente vai fazer, né? E aí, de novo, a gente conversa, né? Em relação à chegada de um bebê, assim, eu acho que tem umas coisas que a gente, às vezes, não presta atenção, que são fundamentais. Por exemplo, avisem a criança que já existe naquela família que uma gravidez pode acontecer. Avisem anos antes. A criança pequena, cujos pais se separam, ela não imagina que aquele novo casamento pode gerar um filho. Eu tenho uma amiga que a mãe teve filho, ela já tinha 14 anos, ela fala assim, a minha mãe apareceu grávida, eu não sabia que isso podia acontecer. Então, a primeira coisa é, recasou, fala pro povo, pode ser que tenha um bebê aqui. Não, por enquanto não, mas pode ser que tenha. Avisa a mãe. Avisa. Assim, a gente avisou bem antes de abrir o rolê, a festinha, né, para ver se rolava mesmo. Então, avisa as crianças, avisa a mãe. O povo tem que estar sabendo, tem que estar preparado. E eu perdi uma gravidez antes da Flora, de uma outra relação. E eu tinha muito medo de contar cedo, naqueles primeiros meses, né? E eu lembro que quando a gente contou para os nossos pais, e eu lembro quando a gente falou para minha sogra, para a mãe do Rodrigo, ela falou, vocês têm que contar para os meninos. Aí eu falei, mas eu já perdi uma gravidez, você vai perder de novo. Aí ela falou, vocês vão enfrentar isso juntos. Eles têm que saber. Eles têm que saber agora. E aí a gente descobriu no dia seguinte a gente contou para eles. E aí meu enteado mais velho olhou pra gente, a primeira coisa que ele falou foi, desde quando vocês sabem? E aí eu falei, desde ontem. Yes, check! Ia mudar muito se então ele é soubesse isso. depois, né? Contem, preparem a criança, contem pra criança e lembrem que isso é mais um irmão. Não tem como escapar disso. Ontem eu estava fazendo o curso de parentalidade positiva da Lua Barros sobre irmãos. Então, assim, é um irmão, temos que lidar como. E aí, quando nasce um filho, os seus enteados são os irmãos do seu filho ou da sua filha. Então, eles também ganham outro papel. E uma coisa bem legal, né? Eu tô muito feliz com esse Agente Conversa. Eu tô adorando. Que eu fiz foi uma reunião com eles. Falei, beleza, vai ter um nenê nessa casa. Até onde vocês... Do que vocês podem abrir mão e o que vocês não abrem mão. Então, e aí eu fiz eles pensarem e falarem. E eu lembro uma coisa muito boa que o meu enteado mais velho, Augusto, falou. Ele falou assim, eu não quero perder o sono com criança chorando. Maravilhoso. Eu também não queria ter perdido. Mas ele tem esse direito. Então eu olho para ele e falo assim, se ela estiver doente ou se ela estiver passando por uma fase difícil e ela chorar muito à noite, o que a gente vai fazer? O que você acha que a gente pode fazer? Aí ele falou, eu posso dormir na casa da minha mãe. Eu falei, ótimo, resolvido. Então é isso, é a gente olhar... Agora eu olho para os 3. Né? Eu tenho 3 filhos em casa. Nem todos da minha barriga, mas na casa... Deve aproximar até mais, né?
a você, assim, que vê como os irmãos do seu filho, da sua filha agora, deve trazer mais para perto ainda, né, seus enteados, ou não? Porque você falando, eu olhando de fora, é como se fosse isso, eram seus enteados e agora, além de serem enteados, são irmãos da sua filha, sabe? Eu sou uma madrasta estilo Paula, assim, eu sempre eu sempre participei bastante, assim, então, o que mudou, eu sinto, assim, fica mais complexo com uma pessoa a mais, né? É uma pessoa a mais. Sempre, sim. Mas o que mudou é que eu busco ter um olhar atento para eles, assim. Então, por exemplo, Flora, o teu irmão tá falando, você pode esperar ele terminar de falar? Porque ele tá falando, né? A gente respeita quando as pessoas estão falando. Então, não é porque ela é minha filha que ela agora tem todos os superpoderes e direitos possíveis. Então, eu tento olhar para os três com esse senso de justiça. Assim, qual é a coisa mais sensata que eu posso fazer nesse momento pelos três? E aí, tomar essa decisão, né? É interessante isso. Eu não sei se... Você falou assim, ele tem esse direito. Eu não sei se ele tem esse direito, porque é irmão dele. Como que, assim, simplesmente eu não quero uma criança chorando. Mas, enfim, só preciso pensar melhor sobre isso, refletir sobre isso. Mas em casa era assim. Eu sempre falei para o meu marido que eu não queria ter filho, tá? Mas a Sofia, ela me constrangia. Tudo que ela podia falar, tudo que era sobre mim e tal, meu aniversário, o aniversário dela, falava assim, você fez pedido de quando você cortou o bolo? Fiz, para você ficar grávida. Aí, eu fazia aniversário, eu ia cortar o bolo, ela falou, pede para você ficar grávida. Eu falava, Sofia, não. E ela queria de tudo quanto era jeito que tivesse mais um filho. Aí eu fui conversando com ela, falei, Sofia, você é a caçulinha, você é o bebezinho de papai, você é o rei da casa, você vai perder esse posto, não sei o quê, trabalhando essas coisas com ela. Aí ela falou assim, não sei, né? Porque ela, na verdade... ela tem um instinto materno muito grande. A Sofia, ela vai nas festas, tem criança pequena, ela cuida das crianças. Ela quer um bebê para ela, na verdade. E aí ela queria que esse bebê viesse de mim para ela poder cuidar. Mas daí agora ela tá mais calma, ela já entendeu que não vai ter um irmãozinho, uma irmãzinha, tal. Agora ela já tá de boa com isso. Agora mas que você convenceu, se você engravidar... vai ser um problema. Mas aí a gente conversa de novo. E fica tudo bem, porque eu acho que tem esse lugar da conversa, né? De você trazer os pontos de vista, como que vai ser, como não vai ser. A Yara não. A Yara, como ela é a mais velha, tem a Sofia... E a Sofia, ela é essa coisa de querer a atenção de todo mundo, de querer estar presente, tal, não sei o quê. Então, ela fica, às vezes, meio que enchendo o saco da Yara. Da Yara fala assim, não, pelo amor de Deus, não quero outra criança me enchendo o saco, não sei o quê, tal. E por mais que eu falasse pra Yara, olha, Yara, se tiver mais uma criança, eu vou educá-la pra não te apurrinhar, tal, não sei o quê. Mas ela não queria de jeito nenhum. E é assim, a gente tem que ir se relacionando e ir criando as coisas de acordo com como vai acontecendo. Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Quando eu cheguei na família, elas não tinham relação nenhuma com pessoas negras. Então, foi uma construção também que a gente começou a fazer com elas. Eu falo que eu crio crianças pretas e ela também, eu as crio como criança preta, para elas entenderem o que é... Não, elas nunca vão entender o que é ser negro ou preto, mas elas vão entender esse respeito. Elas precisam entender esse respeito, porque quando uma mulher preta vai buscá-las na escola, elas não podem ter vergonha, elas não podem admitir que falam qualquer coisa. E quando eu passo por situações de racismo, elas têm que estar ali do meu lado e têm que entender o que são esses momentos e estar junto comigo. E eu vou contar uma coisa muito, muito pessoal, que foi assim, a Sofia... Quando eu comecei a namorar morar com eles e tal, e eu sou uma pessoa muito carinhosa, e elas viam eu sendo muito carinhosa com o pai delas, e aí a gente prestar atenção como a gente é referência sem dizer nada, ela começou com um discurso assim, se eu namorar tem que ser uma pessoa negra. Não, eu só vou namorar se for um homem negro, porque ela entendeu assim, pessoas, e é assim também que as crianças aprendem racismo, né? Pessoas, ela leu a nossa relação assim, pessoas desse tom de pele, pessoas negras, dão amor, dão carinho, dão afeto. Então, eu quero isso para mim.
Eu quero uma pessoa que me dê carinho, que me dê afeto e tal. Então, mesmo sem a gente falar nada, eu nunca falei nada desse assunto com ela começou com essa conversa. Sem a gente falar nada, elas conseguem entender as nossas ações, os nossos modos de ser, o nosso modo de agir nas coisas, tal. Elas conseguem, com o tempo, elas percebem quando a gente está estressado, quando a gente está mal, quando a gente está chateado. Né? Yara fala assim, nossa, tia Paula, que você tá com essa cara. Eu falei, não, Yara, vai passar, tá meio zoada aqui, mas eu vou arrumar, vai ficar tudo bem. E a gente também começa a ler eles, né? De entender como é que tá e criar essa relação. Eu acho que tem tudo para ser uma relação bonita. A gente tem que se esforçar mais, a madrasta acaba tendo que se esforçar mais, e às vezes é injusto, às vezes quer ter essa relação, tem que se esforçar mais, é injusto, mas eu acho que depois, um dia, vai valer a pena. Posso contar uma historinha também? Pode. No ano passado, eu fiz meu pai convidou eu, a minha irmã e a minha madrasta, a nossa madrasta, né, para fazer uma viagem. A gente foi fazer aquela viagem de peregrinação, de caminhar até Santiago de Compostela. E aí, como ele convidou, né, eu falei assim, não tá barato viajar pra Europa, ele convidou, vamos nessa, né, vamos ter que caminhar, vamos, mas tá, né, tá pagando, vamos lá. E a gente foi, eu, meu pai, minha madrasta e minha irmã. E isso que você falou agora, que a gente também tem que dar o tempo das coisas, né, porque assim como eu falei que a minha madrasta, ela não teve esse papel, assim, que eu tenho, que a Paula tem, né, hoje em dia. Ela é uma pessoa muito especial e a relação também vai mudando. Então, você vai se relacionando com, primeiro, uma criança, depois um pré-adolescente, depois um adolescente, daqui a pouco vai ser um adulto, né? E você vai estar lá ainda, se você, né, esperamos, eu pelo menos espero estar. E aí, quando a gente terminou a caminhada, né, foram 11, 12 dias caminhando, a gente só tinha mochila com as roupas de caminhar e eu ia viajar para um evento. E aí eu falei, bom, eu vou comprar um vestido, vou comprar uma roupa, sei lá, pelo menos eu tenho 2 mudas de roupa para ir para esse evento, porque eu não podia ir com a roupa dos esportes, né? E aí ela falou, eu vou junto. E isso nunca tinha acontecido. E ela foi junto comigo e com a minha irmã. E ela sentou na frente do provador, assim, e ficou conversando, e olhando, e conversando, e dizendo se estava bom, se estava ruim. E eu falei, gente, 20 anos depois, ainda tem mais nessa relação. Ainda tem... É outro lugar, agora é outro lugar, agora é outra parceria, agora é uma mulher que eu vou tomar um vinho, que falar da vida. E a gente também olhar pro, né, você falou do puerpério, a madrastidade não tem... A Paula tá chorando, fofa demais de novo. A madrastidade... Eu fico pensando quando chegar esse vai momento, chegar, gente vai chegar. do céu, vai chegar. E a madrasta... a gente não se dá o tempo, né? Porque a madrasta, ela precisa chegar na história... provando que ela é boa. Ela precisa provar. Tem uma amiga que virou madrasta esses tempos e ela falou, como é que eu me relaciono com a mãe do menino? Eu falei, calma, não precisa se relacionar ainda. Espera. Ela falou, nossa, eu tava com medo dela achar que eu sou do mal. E aí eu já tenho que provar que eu sou boa. Eu falei, amiga, espera. Deixa o tempo das coisas. E a gente olhar para essa relação e ver, e assim, esperamos estar junto desses homens ou dessas mulheres com quem a gente se relaciona por muito tempo. A gente vai ver essas crianças se tornarem adultos. E vai lá tomar um vinho e trocar uma ideia ou se surpreender ainda. Então, acho que é a gente olhar para isso como uma construção de longo prazo. E aí, no sábado, no piquenique lá das famílias e madrastas e tal, teve um pai, que a madrasta estava junto, né? E ele falou assim, nós, como homens, também precisamos ajudar a fortalecer esse lugar da madrasta, porque ela é o ponto mais frágil. Então, por que sempre a madrasta brigou com a criança e nunca a criança brigou com a madrasta? Ou os dois brigaram? Porque eu quero... Ele foi muito fofo, eu também chorei na hora. Ele assim, eu quero ficar com ela. Os meus filhos eu tô criando pro mundo. E eu vou continuar com ela. Ela é a pessoa que eu escolhi para ficar comigo. Então, como é que a gente também vai fortalecendo a nossa relação enquanto a gente cria essas crianças pro mundo? Porque esse é o nosso papel.
E aí, hoje eu até fiz um post sobre isso, assim, cara, em 20 anos, você vai ter se orgulhado do que você tá fazendo hoje, ou você tava debatendo, sabe, quem é que tem que... Por que a mãe não mandou uma roupa limpa, sabe? Ou por que o pai demorou para ir buscar? Daqui a 20 anos é isso que realmente importa? Ou vai ser esse adulto, esperamos, né? Indo te visitar em casa, porque ele vai morar na casa dele, né? Com, sei lá, 30 anos. Oremos. E ele tá vindo te visitar. E ele vai, sei lá, ele vai cozinhar pra você. Ele trouxe uma cerveja que você gosta. Você vai trocar uma ideia. Ou você vai num show com ele, né? Esses dias eu falei pros meus pais, assim... Agora eu entendo por que quando a gente vai na casa de vocês e faz uma massinha ali, com creme de leite, vocês ficam tão felizes. Porque é um mundo se pagando de volta, né? E meu pai sempre falou isso, assim, a gente agradece nossos pais criando nossos filhos. A gente honra nossos pais criando nossos filhos. E é para isso que a gente está aqui, como... mãe, como madrasta, como mãe adotiva, como padrasto. E a gente precisa desse lugar de confiança, sabe? E eu acho que a gente merece, né? Não sei. Exatamente. Você voltou a falar dessa coisa, desse não lugar, as outras pessoas precisam ajudar as madrastas, sabe? Para ela encontrar o lugar dela. Tinha uma época que eu falava assim, o que é ser madrasta? Falava pro meu marido, o que é ser madrasta? É ser um ser descartável, né? Sabe? E aí vem muita dor, mas é responsabilidade também desse seu parceiro, desse seu companheiro, dessa sua companheira, de ajudar você a encontrar esse lugar, de ter esse relacionamento saudável com você, porque uma relação desastrosa de madrasta com as crianças também acaba influenciando no relacionamento do marido e da mulher, né? Desse casal. Uhum. Então, é muito complicado, sabe? E também tem... E esse homem, ele precisa entender qual que é o seu lugar, sim, precisa de colocar nesse lugar, porque senão, quando acontece um arranca-rabo, ele vai tomar partido, ele vai ficar do lado das crianças e vai ficar contra você, sabe? É muito complicado, é muito delicado, né? Esse tipo de coisa. Então, por isso, né? Você falou no início, vamos ser adultos. Então, esse homem também tem que reconhecer qual que é o seu papel e qual que é... Eu acho que é isso que você falou, essa dinâmica de pegar um papel e escrever, viu? Qual que é o meu papel? O que eu tenho que desempenhar? O que eu não quero fazer? O que você não vai cobrar de mim? O que eu não admito que as crianças façam? Né, precisa estar muito bem esclarecido, porque no primeiro arrancar-rabo que tiver, para que lado que esse homem vai? Né? De que lado as pessoas vão ficar? Então precisa ter... E aí a mulher vai ficar se sentindo, a madrasta, né, mais sozinha ainda, mais sem lugar, mais... Então tem que conversar demais. Assim, tem que conversar demais. Gente, eu vou chamar aqui o quadro Fala Lá em Casa, com mensagens de ouvintes aqui do podcast que mandaram uns áudios contando um pouco da experiência delas. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Fala Lá em Casa. Meu nome é Juliana Frota e eu sou madrasta de 2 com perfis bem diferentes. O mais novo hoje está com quase 5 anos e a mais velha já fez 18. Então, a minha relação com eles, assim, é incrível, mas naturalmente diferente uma da outra, né? No início, antes de conhecê-los, tinha uma preocupação, claro. Principalmente em relação à mais velha, que na época estava com quase 15 anos. Mas, para minha surpresa, desde o início ela foi muito boa, assim. Como eu tô com 36 e o pai tem 57, eu fico ali no meio do caminho, né? E uma vez ela disse que eu sou a madrasta irmã dela. Mas como a gente mora no Rio e ela em Campinas, com a mãe e o padrasto, então também não tem o desgaste ali do dia a dia. Eu fico mesmo como a irmã mais velha conselheira, né? Com o mais novo, eu conheço desde pequenininho, então eu acho que isso facilitou muito também. E a gente tem uma relação maravilhosa. Ele é muito carinhoso, chameguento. E como meu marido tem a guarda compartilhada, ele fica quase a metade do tempo com a gente. Então o papel é diferente, a gente tem que educar também, né? Não é só farra, brincadeira. É o trabalho normal de criar um filho. Mas eu ganhei a vida o dia que ele falou pro pai do nada que ele tinha 2 mães. E realmente, como eu não tenho filhos, eu brinco dizendo que eu gasto toda a minha vontade de ser mãe com ele.
Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se o dia que a gente for tentar, se a gente vai conseguir ou não. Mas eu sempre encarei ser madrasta como algo muito natural. Porque faz parte de ter escolhido ficar com alguém que tem filhos, né? E, óbvio, no dia a dia dá trabalho, como tudo na vida. Mas a gente faz isso juntos e toma as decisões em conjunto também. Então a relação é muito boa e saudável para todos, principalmente para as crianças que não tem nada a ver com isso. Mas eu admiro muito as mães, né, Thaís, assim como você, que tem 3 filhos. Porque eu tenho total noção do trabalho que dá criar e educar um filho, né? E quer me deixar muito irritada é falar, mas no dia que você for mãe, você vai ver. Né? Sem contar que esse é um comentário muito cruel e sem noção das pessoas, né? Porque você nunca sabe se aquele casal está tentando ou não ter filhos. E eu já tive amigas que passaram por isso. Então, as pessoas falam sem pensar. E é justamente porque a gente sabe que existe muita dedicação em criar um filho, é que a gente está esperando um pouquinho para ter o nosso, né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, eu acho que o lado bom da guarda compartilhada é justamente que ela te dá tempo para você. Então, toda vez que a gente está com ele em casa, a gente se dedica muito a ele. Mas eu sei que eu terei outros dias todinhos pra gente. Então, isso ajuda a equilibrar a vida de mãe, madrasta e mulher de uma forma muito mais fácil do que para aquelas pessoas que têm um filho ali do lado todos os dias, né? Então, no dia a dia é dessa maneira. Você tem tempo para você e tem tempo para exercer o papel de mãe. E eu adoro isso. Quando ele tá com a gente, eu me divirto, fico exausta. E quando ele não tá, eu também morro de saudade. E é isso. Um beijo para todos. Eu acho que assim, a vitória da madrasta é quando você começa a aparecer no desenho das crianças. Quando elas vão representar a família, um papel de um A4 já não dá mais, né? Porque é tanta gente, mas assim, quando você tá lá no desenho das crianças, porque isso a psicologia fala muito, né? É muito significativo, mas quando você chega nesse lugar de estar no desenho, é vitória total. mas enfim, mas se não tiver no desenho também tudo bem, você pode fazer um desenho para criança e dar para ela, com vocês e tal, não sei. Mas é isso, assim, quando eu me vi no desenho delas, e aí eu falei, ai, que legal, né? Pode tudo não dar certo, mas eu faço, pelo menos para elas, não sei para as outras relações, mas para elas eu faço parte da vida delas. Eu achei legal essa madrasta bem resolvida e com o tempo, sem as crianças também. Porque eu recebo muita mensagem assim, eu não queria que eles viessem, ou elas viessem. Eu queria ficar com meu marido. E eu mesma passei por uma situação... agora, essa semana, eu fui viajar, fiquei 3 dias fora. E quando eu voltei, era tarde da noite, e a Flora já estava dormindo. E eu queria muito conversar com meu marido. Muito. E os meninos estavam lá, óbvio, era o dia deles estarem lá. Eles também ficam metade da semana. E eu cheguei e eu fiquei com raiva. Porque eles estavam lá. E eu cumprimentei eles meio de cara feia, assim. E aí eu fui pro quarto, largar as coisas e pensei, sou louca. É tu que tá com saudade do teu marido. É tu que tá querendo ficar só com o teu marido. Eles não têm nada a ver com isso. Toda quinta-feira eles estão aqui. Toda quarta, quinta, sexta eles estão aqui. Então, lida com o que tu tá vivendo. Lida com o que tu tá precisando. Essa carga aí é tua. E aí, quando eles forem dormir e tal, você vai ter o tempo. E aí eu voltei lá e cumprimentei de novo. Porque não foi legal, assim. Então, e essa coisa de ser... Eu posso estar feliz quando eles estão, eu posso estar feliz quando eles não estão. Todas as madrastas? Pode. Eu posso também não gostar quando eles estão e ficar brava. Posso também, mas talvez eu não precise tratá-los mal. Exato. Mas eu posso sentir isso, que às vezes a gente fica se achando uma merda por... não tô gostando dessas crianças hoje. E tudo bem ficar com você, mas eu acho que não dá pra tratar as crianças mal, né? Não pode. E é importante o pai ou a mãe, né, do relacionamento que tá com o filho naquele momento, ter um momento só deles também? Tipo, vocês abriram espaço para ter um momento apenas pai com filhos? O que eu estudei, estudando para ser madrasta, né? E conversei com alguns psicólogos também, que é o tempo de qualidade com o pai e com a mãe
importa muito para aquela criança. Algumas crianças mais ou algumas menos, tá? Não tem uma regra, assim, o dia tem 24 horas, tem que passar 3, assim, não. Então, por exemplo, e depende da idade das crianças também. A gente tem o meu enteado mais velho, ele tá na vida social, 16 anos, ele faz o rolê dele. O mais novo, não. Ele tem um momento... quero jogar videogame com meu pai, eu quero jogar bola com meu pai. Tem muita coisa de... Aquela coisa de chegarem em casa, depois de muito tempo sem ver, e saírem falando sem parar. Eu lembro do meu pai falando isso, tipo, uma de cada vez. Porque a gente chegava pra casa do meu pai e começava a falar que nem louca, porque você tá com saudade, né? Então, nesses momentos, eu vou dar uma volta. Agora que tem a Flora, sei lá, vou dar um rolê no parquinho com a Flora. Ou, putz, agora a gente tem um tempinho que eu vou estar fazendo outra coisa. Vocês não querem jogar um videogame? Quero. Então, assim, sim. Não só o filho precisa do tempo com o pai, como você também, e a Paula falou mais cedo, você também precisa do seu tempo com essa criança. Porque se você não tem esse tempo com ela, você não desenvolve a linguagem de vocês. Ela falou, a nossa linguagem a gente faz isso, a gente tem a nossa playlist e tal. Então, numa família, e as constelações familiares trazem muito isso, todo mundo precisa de todo mundo, todas as relações importam. Então, eu preciso de tempo de qualidade com a minha filha, mesmo não sendo separada. A minha filha precisa de tempo de qualidade com o pai dela, mesmo não sendo separado. E esse olhar para cada criança e como que ela entende que ela está sendo olhada, percebida e amada por aquele adulto que está ali cuidando dela. E o casal também precisa desse tempo de qualidade. E às vezes eu falo assim, vai comprar roupa, não sei, vão vocês. Vai pro clube, não sei o quê. Vão vocês, porque eu também preciso do meu tempo. Né? Mas eu sempre deixo eles terem. E às vezes eu sinto que não tá cabendo eu ali. E tudo bem, deixa eles curtirem. Eu vou ter o meu momento com as crianças e tá tudo bem. Vamos ouvir mais um aqui. Olá, meu nome é Patrícia. Eu me separei recentemente, mas durante o meu casamento eu tive a experiência de ser madrasta de 2 crianças. No começo, assim, eu não tive medo dessa coisa de ser madrasta, não. Achei que foi bem tranquilo. Meu ex-marido tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes. A única dificuldade que eu encontrei na época é que eu achava que uma das mães não era tão legal com a criança, era um pouco negligente. Isso era um pouco conflituoso para mim, porque às vezes eu verbalizava isso e, ao mesmo tempo que eu fazia isso, às vezes ficava meio irritada com roupa suja, ou do fato da criança estar mal cuidada e tal. E eu acho que era errado, enfim. E com a outra mãe, com a outra criança, com as 2 crianças eu sempre tive uma ótima relação, né? A gente se divertia muito, mesmo depois que eu tive a minha filha, a relação continuou muito boa. E hoje, depois da separação, eu tenho contato com a filha mais velha, mas não é tão intenso. Agora, o filho mais novo do meu ex-marido vem sempre aqui em casa, dorme aqui. Os irmãos se dão muito bem, eu sempre incentivei o contato entre eles. E se gostam muito, e o filho mais novo adora estar aqui com a gente, vem, passa final de semana. Eu acho que esse vínculo entre os irmãos é muito importante e eu acho que ele se estabeleceu a partir da minha experiência aí como madrasta, que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Hoje, inclusive, o meu ex-marido namora. E as diferenças são colocadas bem de lado mesmo, porque o que importa, né, é o bem-estar da minha filha. E ela se dá super bem aí com a madrasta. Hoje eu tô num outro lugar, né? Já estive no lugar de madrasta, mas hoje é a minha filha que tem uma relação com uma madrasta, que é legal. Acho que é uma relação boa para ela. A partir do momento que eu tenho filho, os meus enteados são irmãos da minha filha. E isso é para sempre.
Não tem, mesmo que seja de um pai ou de uma mãe, eles são irmãos. E eu não, se eu tivesse que imaginar um cenário em que eu me separo, eu não viveria sem ver os meninos. E aí, de novo, a gente vai ter que conversar, porque eu preciso ver esses meninos, porque eu amo, porque eles fazem parte da minha vida e porque eles são os irmãos da minha filha. E eu decidi ter uma filha nessa configuração. Eu decidi ter uma menina que é a terceira filha nesse sistema. Eu preciso dessas crianças. E aí eu ia pedir, pelo amor de Deus, deixa eu ver essas crianças aí. Por isso que eu falo que é importante você criar a sua relação com as crianças. Porque é que nem eu falo às vezes pro meu marido, não tem nada a ver isso aqui com você. Somos nós três aqui. Porque é isso, eu tenho uma relação com elas, e de amizade, de ser referência, não sei o quê, que se qualquer coisa acontecer, elas são as minhas amigas. Elas são as pessoas que estão comigo. Então, eu escolhi desenvolver esse tipo de relacionamento com elas. Então, para mim, não tem essa coisa, me separei do meu marido, mas elas continuam fazendo parte da minha vida. Não, com você eu sei. Eu imagino se a mãe delas não quiser que você veja mais, talvez. Sabe? Mas eu acho que, assim, também vai uma coisa delas, porque eu tenho segurança, eu tenho confiança que se um dia isso acontecer, eu acho que elas não vão permitir que isso aconteça, porque a gente tem uma relação, entendeu? Claro que se a mãe, né, obrigar, falar, não, vocês nunca mais vão... Eu respeito muito, porque é que nem eu falei aqui, eu agradeço uma mulher que deixa eu ter essa relação de carinho com essas crianças. Agora, se ela falar assim, não, vocês nunca mais vão ver a Paula, não sei o quê, eu vou ter que respeitar, porque é filha delas. É filha dela, né? Mas eu também sou muito segura da relação que eu criei, que eu construí com elas. E aí pode ser que agora, na infância, a mãe proíba, mas eu tenho certeza que quando elas crescerem, elas vão me procurar, eu vou as procurar, quando elas forem independentes de escolha, né? Eu vou poder. Eu lembrei dessa fala também, eu lembrei quando a gente começou a pensar em ter a Flora, eu fiz um movimento para incluir os meninos na minha família. Então, os meus pais moram em Porto Alegre, eu levei eles para Porto Alegre e um pouco do tempo, a gente ficou todo mundo na casa da minha mãe, a gente foi na casa do meu pai, a gente criou uma relação, eu queria que os meus pais conhecessem esses meninos antes deles começarem a frequentar, porque tinha uma irmã, porque daí tem o bebezinho, né? O bebezinho é fofo e todo mundo quer o bebezinho, todo mundo quer o bebezinho. E eu pensei, se eu chegar aqui para visitar os meus pais com os meus enteados e a minha bebê, que já é bebê sempre o centro das atenções, e ainda a primeira neta, eles vão se sentir excluídos. Então, eu preciso criar um lugar para eles, independente do pai, né? Independente de mim, um lugar para eles nessa família, porque se vier um irmão, quando vier um irmão, eles já têm o lugar deles. A minha mãe já sabe qual é a comida preferida do meu enteado, mesmo que ela não seja avó. Ele já tem o lugar que importa para ele. E aí a chance da gente viver, pelo menos de uma forma mais pacífica, aumenta muito, assim. E tem mais um áudio aqui da Dai, vamos ouvir ele. Oi, Thaís. Primeiramente, agradecer pelo espaço para estar participando aqui com vocês, contando um pouquinho da minha experiência. Eu sou filha de pais separados, meus pais se divorciaram, eu tinha 11 anos de idade, hoje eu tenho 32. Na época, eu fiquei com meu pai nessa separação, né? Eu pude escolher com quem eu queria ficar e eu era mais próxima a ele, mais apegada a ele. Minha mãe era bem ausente por conta da carga horária que ela tinha de trabalho, ela ficava muito tempo fora de casa, muitas horas fora de casa, então quem participava mais do meu dia a dia era o meu pai. Então eu fiquei com ele e aí é onde começa a minha experiência em relação a ter uma madrasta, né? Depois de uns 2 anos, eu acredito, 2 a 3 anos, ele arrumou uma companheira, veio se casar novamente. No começo ela era uma pessoa bem legal, né? No começo ela era uma pessoa agradável, né? Pra mim, sempre me tratava bem, tudo. Mas eu acredito, hoje, né, assim, depois do que eu passei, eu vejo que foi só pra conquistar mesmo o espaço dela. Porque depois que ela conquistou esse espaço, depois que ela veio morar com a gente, ela mudou, né, totalmente. Então, assim, eu sofria muito assédio moral, muitas agressões psicológicas, terror psicológico com ela. Ela sempre me tratava
como uma intrusa, como se eu não tivesse que estar ali, né? Ela fazia questão de frisar sempre que era um absurdo a filha ficar com o pai, que eu teria que ter ficado com a minha mãe. Então ela queria me colocar num lugar de intrusa dentro da minha própria casa ali, como se eu não pertencesse àquele espaço, eu não teria que estar ali. E ela fazia coisas maldosas mesmo, né? Se fazer com uma criança, né? Ela escondia coisas, guloseimas de comer, aquelas coisas que os pais compram pra gente, né? Bolacha, chocolate, todas essas coisas. Ela pegava tudo isso, colocava no guarda-roupa dela, ficava lá escondido, guardado pra ela e pra filha, porque ela também trouxe uma filha do relacionamento anterior dela. E pra mim ficava bolacha, água e sal na cozinha. E eu fiquei, por conta de toda essa situação, eu fiquei muito acuada. Eu sempre me senti muito... Eu não conseguia bater de frente, eu não conseguia pedir socorro pro meu pai, mas o meu pai via as coisas que aconteciam, mas ele era muito omisso. E aí, por isso, eu acho que eu também me sentia mais acuada ainda, porque eu sentia que não tinha alguém para me proteger disso. E então eu vivi, assim, a minha infância, adolescência com esse sentimento. E foi muito difícil, eu vivi isso até os meus 19 anos aproximadamente. E foi assim, né, trouxeram diversos traumas, diversas questões para minha vida adulta, que até então eu achei que estava tudo superado, depois de adulta achei que eu tivesse esquecido tudo isso, mas com o nascimento da minha filha, eu tenho uma filha de 2 anos, com o nascimento dela, tudo veio à tona de novo, né, todos os gatilhos da minha infância, tudo que eu passei veio à tona, e eu acho que pelo medo, né, de eu pensar na possibilidade disso acontecer com ela, eu penso, se eu me separar, se um dia eu me separar, me divorciar do meu marido, ela arrumar uma madrasta igual a que eu tive, e ela passar pelas mesmas coisas. Então, assim, isso me trouxe um terror, um pânico, e trouxe tudo de volta, aquele sentimento, tudo aquilo que eu carreguei a minha infância inteira. E por conta disso, né, desde o nascimento da minha filha, que todos esses gatilhos voltaram, fui pra terapia, tô trabalhando tudo isso na psicanálise, né, todas essas questões. Então, só um pedacinho mesmo da minha experiência em cima desse assunto que vocês estão abordando. Acredito sim que existam muitas madrastas legais, espero que seja a grande maioria, mas infelizmente a minha experiência não foi legal, não trago boas recordações, não trago uma bagagem feliz disso, tá? Então fica aí minha experiência, minha história para vocês debaterem sobre isso e verem que realmente existem as madrastas más da Cinderela, né? Não tá só no Contos de Fada, infelizmente. Um beijo para todo mundo que tá aí no podcast e obrigada por poder participar. Tchau, tchau. O que eu tenho para falar disso, assim, a gente falou o tempo todo aqui, são os adultos que precisam. Eu fico pensando nessa mulher, né, o quanto que foi desastrosa essa relação dela, né? Como é triste, muito triste isso. Eu não queria protagonizar esse tipo de relação. E as nossas responsabilidades em todas essas relações. E também a responsabilidade deste homem nessa relação. De entender ali, como a gente falou no início, né? De conversar, entender e controlar essas questões, né? Então, é muito triste esse tipo de acontecimento. Não é raro acontecer, mas é muito desastroso, né, quando isso acontece. Quando isso acontece, eu acho que deve também ser muito ligado, estou falando, né, imaginando aqui, talvez num ciúmes daquela mulher nova com a ex. Eu acho que a mãe da criança como uma ex do cara que ela tá, né? E não como a mãe daquela criança. Esqueceram que tem uma criança envolvida, um ser humano envolvido naquela história. Enfim, e deve carregar muito ciúmes para ter... E leva isso para a relação com a criança, né? Não sei se foi esse o caso, mas, assim, eu imagino que devam haver casos assim também, de que a mulher vê muito a outra como a ex, né? Como a outra, no caso daquela história entre eles, enfim.
Eu acho que não só isso, porque tem seres humanos que são difíceis, mas eu acho que, pelo que eu entendi, era uma relação dela com a menina mesmo. Ela não queria aquela menina. Ela não queria que tivesse outra pessoa naquele relacionamento. E é muito difícil, precisa de muita terapia, de muito tratamento de tudo isso, porque as dores que isso causa e os traumas que fica para o resto da vida, como dessa mulher agora, que ela é uma mulher, é muito triste, né? É muito difícil. Ela rejeitou essa menina, né? E essa menina não foi defendida pelo pai. Ponto. A gente falou disso há pouco, né? Qual é o papel do homem, se tem um homem nessa relação, qual é o papel da mulher que entra numa relação homoafetiva, ou do homem, enfim. Então, essa criança não foi defendida, ela tá... Essa coisa que ela fala, tudo voltou. Tudo volta quando a gente tem filho. É inevitável, são as profundezas de coisas que a gente não imaginava que a gente carregava dentro, como criança ferida. E essa questão dos ciúmes, os ciúmes é insegurança. Né? Quando ela rejeita essa menina, ela não tem segurança dela, de quem ela é, do que ela está fazendo ali. E assim, eu falei, falo e repito, e esse é o meu mantra. Todas as crianças do mundo merecem ser cuidadas por todas as pessoas do mundo. A tua filha, não sei se tu tem filho ou filho, a tua filha é responsabilidade nossa também. As suas filhas, as suas enteadas, todas as crianças do mundo importam. E a gente precisa, como adultos, se responsabilizar por isso. E aí, só para trazer mais um ponto que eu acho muito... que mostra muito, assim, né, o que está na raiz da nossa sociedade, que é quando a gente conhece um homem que tem filhos, ele já fala ou trata essa mulher como ex-mulher. Ela é a ex-mulher. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, quando eu conheci meu marido. Eu falei, não, ela não é ex-mulher. Ela é ex-esposa. Ou a mãe dos meninos. Ou a Juliana, que é o nome dela. Não existe ex-mulher. Porque não existe ex-homem. Imagina, você se separa e fala, oi, tudo bom, esse aqui é meu ex-homem. Então, assim, gente, vamos voltar a várias casinhas. Os nossos problemas que a gente está vendo aqui na superfície, eles têm outras raízes, assim. Tem a questão de por que as mulheres são e foram estimuladas a competir umas com as outras. Por que a gente não pode colaborar? Por que nasce uma madrasta, tem que nascer uma competição com uma outra mulher? Da onde vem isso? Por que isso? Então, acho que a gente está falando aqui, assim como a gente está falando de relação de educação e falando de estruturas, né, que envolvem as crianças, a gente está falando da nossa sociedade. A gente falou sobre isso no último episódio, inclusive, do Dia Internacional da Mulher. A gente trouxe o porquê desse dia e trouxe também essa questão da competição, né, que a gente é ensinada. O patriarcado, na verdade, ensina as mulheres a lutarem entre elas, a competirem entre elas desde sempre, né? E tem mais um áudio aqui, que é de uma ouvinte, a Michele, que mandou, comentando, inclusive, sobre o último episódio, o penúltimo episódio que a gente falou aqui de cabelos, sobre os cabelos cacheados e crespos. Vou colocar aqui também. Oi, Thaís, bom dia. Eu tô mandando o áudio porque acho que voz sempre aproxima as pessoas, né? E eu gostaria de elogiar o episódio, né? O último episódio do podcast, assim, que foi sensacional. Eu confesso, assim, que na verdade, quando eu ouvi, eu falei, mas por que, né? Será que eu ouço, né? Porque eu tenho cabelo liso, né? Tenho a pele escura, mas vamos lá, né? Sou mãe de menina, isso é uma questão que, como mãe ou como familiar, isso vai me afetar. E com certeza me afetou, porque, resgatando a minha história, eu tenho a pele escura, né? Tenho mais traços indígenas, né? Mas quando eu era criança, eu era chamada de a menina negra, eu era isolada, né? Porque eu estudava numa escola central, que as meninas eram brancas, né? Ninguém queria brincar com a pretinha, ninguém queria ficar com a pretinha, né? Mas eu falava, nossa, mas meu cabelo é liso, né? Que coisa, né? E a minha irmã, que tinha o cabelo ondulado e o olho claro e a pele branca, não passava por isso, né? E entre outras questões, né? Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que ela tem o cabelo ondulado e a irmã dela liso. E aí nasce a sobrinha
com o cabelo igual da tia, e a mãe não sabe cuidar, não tem paciência, porque não entende que o cabelo dói quando é manipulado, que a criança tem que parar, deixar de brincar para ter aquele cuidado, aquele zelo com o cabelinho, para continuar bonito, para continuar, né, que é um investimento da pessoa também, né? Então aquilo mexeu demais comigo, porque acaba trazendo várias memórias, né, de infância, de pessoas, das minhas memórias e memórias de pessoas que eu conheço, né? E para a gente poder também ter empatia e se colocar no lugar do outro, né, na ferida do outro, ou mesmo no orgulho do outro, né, como vocês falaram do empoderamento do cabelo negro, né, que o quanto isso é importante, o como isso é sinal de empoderamento, né? E comecei a dar muito mais valor. Então, parabéns pelo trabalho e que venham muito mais episódios assim, né? Que mobilize a gente né? E que a gente possa pensar de uma forma diferente e fazer assim um mundo melhor. Abraços. Michele, obrigada por todo o carinho, obrigada por ter participado aqui com o seu áudio, contando um pouco também da sua história e de como esse podcast contribuiu de alguma forma também aí para você. E queria também lembrar aqui, então, quem quiser mandar também um áudio para participar aqui do podcast, é só entrar no Telegram e colocar @agenteconversa lá na busca, que abre aí a caixa de conversa comigo e pode trocar uma ideia, mandar um texto ou o áudio se você quiser, para poder participar aqui também. Gente, está chegando ao fim aqui. Eu queria só antes chamar o quadro Também Mereço, que a Helena Coloma é uma maquiadora maravilhosa daqui. Ela, parceira aqui do podcast, ela traz dicas de autocuidado, não apenas de beleza, mas autocuidado também interno aqui de cada mulher. Então, por isso esse quadro, o nome Também Mereço, todas merecemos um pouquinho, até com pouco tempo da maternidade, que a maternidade nos traz, né? E qual que é o nome? Madrastidade? Madrastidade. Maravilhoso, aprendi hoje isso. Então, a gente já volta. Também mereço. Estamos de volta aqui, então, com a Helena Coloma, de novo, do nosso quadro Também Mereço, que traz dicas aqui de autocuidado, auto-amor, de cuidar da pele, cabelo, maquiagem também. Ela é maquiadora profissional. Fala aqui um pouco sobre você, Helena, quem não ouviu no seu primeiro quadro. Sou maquiadora profissional, trabalho aqui, né, atendendo deusas, pintando deusas na região de Campinas, mas tô aí na internet, então tô aí no mundo produzindo conteúdo sobre maquiagem e sobre autocuidado. Então, a gente fala muito sobre beleza, sobre um momento de olhar para dentro, enfim. Tem tudo isso por lá. Inclusive, como que é aí? Tem uma regra aí, algo que você inventou, uma lei do auto-amor, como é que é? Sim, todo domingo lá no meu Instagram, a gente sobe um conteúdinho de autocuidado e auto-amor, né? Então, são momentos assim, pra gente falar, obviamente, de beleza, mas não só, né? Então, eu proponho rituais de beleza, onde a gente tenta olhar de uma maneira mais gentil para o próprio corpo, né? Então, a gente sugere um momento de cuidado por inteiro, sem pressa, com presença. Todos os produtos são respeitando a natureza, né? Então, normalmente são coisas que a gente tem em casa, coisas da natureza, enfim. O ambiente sempre aconchegante, sempre tem uma musiquinha, uma trilha sonora e também um momento de atenção à respiração. Então, de fato, é um ritual de beleza, né? Não só pensar ali, quero minha pele mais bonita, não. Olhar para o corpo de uma maneira holística mesmo, né? E é legal que não precisa ter aquele creme super caro para comprar, né? Dá para fazer, inclusive, a dica de hoje com coisas que tem em casa. Se não tiver, vai ali na feira e compra. O que é a dica de hoje, então? Hoje, então, a gente vai falar de uma dica maravilhosa, maravilhosa mesmo, gente, para o cabelo. Então, é uma hidratação capilar que a gente vai fazer aqui, agora que eu vou ensinar, né, vocês a fazerem, com abacate. Abacate é super potente, é maravilhoso para o cabelo. E é isso, assim, em qualquer esquina a gente encontra e também tem um contato muito direto com a natureza, que é uma proposta também muito legal para esses momentos de autocuidado, né? E serve para qualquer tipo de cabelo? Serve para qualquer tipo de cabelo. Esse aqui de abacate serve para qualquer tipo de cabelo, tá? Bom, vamos lá então. O que você vai precisar? Você vai precisar de um abacate, né? Bem lindão lá, muito cheiroso, que você vai fazer um carinho nele, pedir para a natureza a permissão, né, de se conectar com esses nutrientes. Uma colher, um potinho e óleo vegetal. Então, pode ser óleo de coco. Eu gosto muito de óleo de coco, tá?
o óleo de coco especificamente é rico em ácidos graxos, que chama, graxos, não sei como fala, mas enfim. Eles conseguem penetrar profundamente na cutícula do fio do cabelo, então abre, né, a cutícula do cabelo para receber os nutrientes. Então gosto muito de usar nas minhas misturinhas de receitas capilares o próprio óleo vegetal de óleo de coco, tá? Então, você corta o abacate em vários pedacinhos, coloca lá no seu potinho e pega um garfinho e vai amassando, até virar aquela pastinha, uma pastinha normal, bem uniforme do abacate, certo? O abacate, ele é muito rico porque tem muitas vitaminas e minerais. E também tem uns certos aminoácidos que desobstruem o folículo capilar. Ou seja, para quem não tem problema de cabelo que não cresce de jeito nenhum, queda de cabelo, que também é muito comum aí, né? Dentro aí do processo da maternidade, das recém-mães, né? Nossa, eu perdi muito cabelo amamentando. eu também. Eram tufos no chão. Tufos e tufos. E depois a gente fica uns 2 anos com os nenenzinhos caindo assim, né? Crescendo a cabeça inteira. É uma loucura. Então, o abacate também é muito legal para ajudar no crescimento de novos fios de cabelo, né? Então, você pega essa misturinha sua, põe um pouquinho de óleo de coco junto e faz aquela pastinha toda. Eu aconselho que antes de você jogar no cabelo, dá uma umedecida assim nos fios, molha um pouquinho, sabe? Porque aí fica mais fácil. Pode ser no cabelo sujo, antes de lavar. No cabelo sujo, antes de lavar. Aí fica mais fácil de você espalhar. Então, joga um pouquinho de água, assim, umedece um pouquinho a raiz e vem com essa pastinha, essa misturinha, mecha por mecha. Então, prende seu cabelo e vai soltando pequenas mechinhas, pouco a pouco, e vai adicionando essa pastinha no cabelo. É normal, quer dizer, é do senso comum, né, que a gente sinta um pouquinho de estranheza de pegar coisas da natureza, frutas, né, ou qualquer coisa assim, e jogar no nosso cabelo, né? Então, imaginar, de repente, colocar essa pasta de abacate, jogar ali no couro cabeludo e tal, pode causar uma certa estranheza. Mas eu acho legal da gente ressaltar aqui que qualquer cosmético, qualquer coisa que a gente coloca no nosso corpo, de fato, vem da natureza. A única diferença é que tem muita adição de vários conservantes para que eles possam ficar ali conservados e ficar ali na estante pra gente ir lá comprar e levar para casa. Mas, assim, é de fato o contato com a natureza, entendeu? Então, é uma maneira mais legal até de entrar em contato com nutrientes que vão ajudar aí, né, nossa beleza. Então, se ficou estranho, deu uma agonia, reflete sobre isso, pensa sobre isso, né? Que vai já melhorar e vai te causar ainda uma outra sensação dentro desse processo, né? Qual que é a proporção do abacate pro óleo de coco? O óleo de coco você coloca sempre assim, uma colher e pouquinho, dependendo, é óbvio, do tamanho do seu cabelo, né? Por exemplo, o meu cabelo, né? Pra quem não tá me vendo aí, é mais ou menos na altura do meu ombro. Eu tenho bastante cabelo, mas ele não é muito comprido. Então, eu coloco 1,5 colheres, mais ou menos. Seu cabelo, que é um pouco mais cheio, né? É um pouquinho até mais comprido que o meu, acho que 2 colherzinhas, mas não muito, tá? Não muito pra não ficar oleoso depois. Então, aí você mistura lá com o abacate, que também é a mesma coisa, proporção. O tanto que é necessário pra gente conseguir fazer, né? Mecha por mecha, exatamente. E aí, se joga sem medo. Capricha lá, passando, e deixa agir por 30 minutos. Novamente, convido vocês, né, durante esse período de 30 minutos, a fazerem alguma coisa pra dentro, olhando pra dentro, né? Então, respirar um pouquinho, se conectar através de algum mantra, alguma playlist do Sagrado Feminino, algo que te traga uma presença completa, né, e por inteiro. Durante essa ação aí dos 30 minutos. Não descuida, não desconecta desse seu ritual de autocuidado, desse seu momento, sabe? Espera passar lá por 30 minutos, depois lava o cabelo normalmente. Pega lá shampoo, passa shampoozinho, pega um pouquinho de condicionador, passa um pouquinho de condicionador nas pontas e deixa secar naturalmente. Fica um brilho, assim, sensacional. E além do brilho, é de fato nutrição que a gente tá falando aqui, né? Do abacate. Então, ele realmente ajuda a deixar o cabelo mais forte, a crescer. É muito legal. Se fizer uma vez por mês, tá bela já. Tá ótimo. Deixa mais alinhado, assim, né? Você tava reclamando aqui dos frizz, né? Frizz. Exatamente. Quem tem cabelo enrolado e que sente um pouco de dificuldade para controlar os frizz, essa hidratação é ótima. Legal, obrigada pela De dica. nada. A gente se vê então na 3ª quarta-feira do mês que vem de novo, com a Helena aqui com a gente. Até E quem lá. quiser conhecer mais seu trabalho, onde acha? Quem quiser me encontrar sempre, todo dia praticamente, e receber esses conteúdos de auto-amor semanais, tô lá no Instagram, @HelenaColoma _makeup. Lá tem tudo sobre maquiagem, autocuidado, auto-amor, feminismo, enfim, a gente fala sobre tudo. Obrigada. De nada.
E agora, então, a gente vai para a dica da semana, em que eu pergunto aqui para as convidadas, dica de qualquer coisa. Em um livro, uma série, uma música. Sabe que na segunda temporada 2 pessoas deram dica de lugar para comer e nunca tinham dado antes? Então, dica de qualquer coisa aqui para quem esteja nos ouvindo essa semana. Eu tenho algumas dicas. Primeiro, sigam o Instagram Somos Madrastas. Muito amor. Falei primeiro. Eu dou a dica também, dá o Google e busca lá o Dia da Madrasta, mas já vou falar aqui, é o primeiro domingo de setembro. Comemorem o Dia da Madrasta, sejam com seus enteados ou não, tire esse dia para você. E tem um filme que eu não vou me lembrar o nome, mas depois eu mando para aqui, que é realmente essa relação da ex-mulher, tal. É um filme muito impactante, porque daí a mulher, a ex-esposa tem um problema, essa nova mulher, é muito, muito intensa essa relação que ela desenvolve e tal. E eu acho que ensina bastante a gente entender qual que é o nosso papel, o que a gente pode fazer nessa relação. Eu vou me lembrar o nome, depois eu passo aqui para deixar nos comentários. Todas essas dicas aqui que são dadas ficam lá no destaques, né, no Instagram, no @agenteconversa, tem um destaque lá com todas as dicas dadas. Então, porque o pessoal depois começou, e qual que era a dica mesmo naquele episódio e tal, para não ter que voltar lá, eu coloco lá nos destaques. Então, essa dica da Paula vai estar lá. E você, Mari? Bom, muito obrigada por indicar o Insta. Na verdade, é somos.madrastas. Pode seguir lá. Não temos grana para comprar seguidores, então precisamos de seguidores, né, voluntários. Também precisamos de patrocinadores, né, para os podcasts e para também, por exemplo, uma festa do Dia da Madrasta. Quem sabe, né? Por que não? Mas eu vou dar uma dica que me veio agora à cabeça, que não tem nada a ver com nada disso, porque eu acho que também, assim... e também uma hora chega, né? Chega de falar de maternidade, de madrastidade, de relação, de marido, chega. E aí eu li um livro muito bacana nesses últimos tempos, que é toda uma pesquisa aí sobre uma coisa que chama cronobiologia, que tem a ver com basicamente o que nosso corpo está tentando fazer a cada momento do dia, porque ele obedece um ciclo, né, que tem a ver com o sol e o dia e a noite. E aí eu li esse livro, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Parece bem pastelão, assim, mas não é. É uma pesquisa bem séria. E muitas dicas sobre... por exemplo, uma coisa que eu descobri que eu não tinha a menor ideia é que à noite a nossa capacidade digestiva é 50%. Então, automaticamente, se a gente deixa para fazer a refeição da noite, tipo aquela lasanha, né? Aquela coisa com 10 da noite, lasanha. Hambúrguer. É a pior coisa que a gente pode fazer para ir dormir, porque o nosso corpo está tentando não fazer digestão naquele momento, está tentando se recuperar e tal. Então, eu aprendi muitas coisas nesse livro em relação a horários de fazer exercício, horários de comer, de não comer, a importância daqueles 10 minutinhos de sol e tal. E eu aprendi muito, eu juro, assim, real. Eu comecei a implementar algumas coisinhas na minha vida e muda muito. Tipo, eu acordo outra pessoa. E dormir mais cedo, aquelas coisas básicas, né? Que mãe e vó sempre falavam, mas a gente não escutava. Então, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu já indiquei para milhares de pessoas. Se a editora aí do livro quiser me mandar umas cópias, eu tenho várias pessoas querendo também. E acho que essa é a minha dica. Para sair um pouco desse tema também, né? Agora, né, vou falar de novo. Gente, outra indicação é o filme Lado a Lado. Ele fala dessa relação de madrasta. Assistam, que é bem interessante. Olha, vou assistir, nunca vi. Eu acho que tem na Netflix, mas é um filme muito fácil de encontrar, chama Lado a Lado, bem bacana. Obrigada, gente. Eu vou lembrar aqui, inclusive, do Catarse, de novo, para quem puder apoiar, tá gostando aí dos conteúdos, para ajudar o podcast a continuar. É no catarse.me/agenteconversa. E os parceiros aqui do Em Casa a Gente Conversa, que dá desconto para quem está contribuindo lá com o podcast, é o Ateliê Serenando, que é marcenaria e decoração, tá dando 20% de desconto. Tem o Trama Livre, que é o pano de prato representativos, maravilhosos, inclusive. A Egli Prema, que vende colar de âmbar e tem atendimento terapêutico também. Tem a Instinto Fotografia e Filme, que fotografa ensaios, eventos e partos. Nino e Bela, que é moda infantil. Tem o Teta Healing, com a Raquel Ribeiro, ele é o Paiva, eles atendem no Brasil todo também, então também pela internet. Tem a Helena Coloma, que fez o quadro daqui hoje, que ela faz maquiagem, também dá curso de automaquiagem. Tem a Muriqui Moda Infantil,
também vende pelo site. Tem a Nelly, que faz depilação, sobrancelha, massagem, e tem a Good Acessórios, que vende os colares mordedores infantis, que maravilhoso também, um mais lindo que o outro. Queria agradecer então a todos os parceiros aqui no Em Casa a Gente Conversa, agradecer a vocês por terem topado vir aqui e compartilhar a experiência de vocês com todo mundo. E a gente se vê então na próxima semana, você que está nos ouvindo, com um episódio novo, um tema novo aqui para vocês. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Podcast.